Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 826. Por que não? O pequeno Blackstar agarrou as pontas do cabelo de Leonel, mostrando os dentinhos para os inimigos que se aproximavam. Se não fosse pela robustez da pele de Leonel, seu couro cabeludo já poderia ter começado a sangrar. Leonel ergueu a mão e deu um tapinha na cabeça do Vison, tentando acalmá-lo. Os instintos das feras geralmente estavam além dos humanos, então estava bastante claro que Blackstar sentia que tanto ele quanto Leonel estavam em perigo. Mas isso parecia ser apenas a ponta do iceberg. A atenção da pequena Blackstar definitivamente foi atraída por outra coisa também. O olhar de Manson não estava em Leonel. Em vez disso, do começo ao fim, ela nunca tirou os olhos da sucata, ou do que parecia ser sucata, diante deles. Mesmo agora, ela não tinha certeza do que Leonel estava construindo e nem sabia se estava a um passo da conclusão ou se faltavam 100 passos. Foi por isso que ela escolheu ser cautelosa desde o início, qualquer indício de embriaguez que ela tivesse desaparecido há muito tempo. Ela esperava poder observar em silêncio por tempo suficiente para descobrir o que Leonel estava construindo, mas não esperava ser chamada assim antes do tempo. Com as habilidades do Shadow Hat, ser descoberto antes de querer ser descoberto quase nunca acontecia. Era seguro dizer, então, que quem ficou mais chocado foi o homem baixo com a peruca esvoaçante. Na verdade, ele esqueceu de segurá-lo por um momento, fazendo com que ele quase perdesse completamente a cabeça. Manson finalmente tirou os olhos das peças que estavam ao redor de Leonel. Ela não era uma Force Crafter, então embora ela pudesse reconhecer um minério em sua forma bruta ou purificada, depois de processado dessa forma, ela ficou perdida. Mesmo assim, ela não pôde deixar de olhar para Leonel com curiosidade. Mesmo que ela não pudesse nomear esses metais, o que ela poderia fazer era dizer com absoluta certeza que eram metais da quinta dimensão, cada um deles. No entanto, esta criança não só foi capaz de moldá-los e manipulá-los, como também estava claramente a construir algo. Ela era leiga, mas pelo menos entendia que isso significava o que Leonel estava construindo. Tinha que ser do grau bronze na pior das hipóteses, certo? O coração de Manson acelerou. Terceira dimensão. 21 anos de idade. Escapou de um cerco de existências da quinta dimensão. E um artesão de bronze? Que diabos foi isso? Por hábito, Manson começou a lamber os lábios e os dentes novamente, mas a nítida falta de gosto de álcool a deixou um pouco frustrada. No entanto, ela sentiu um tipo diferente de intoxicação quando olhou para Leonel, e definitivamente não foi por causa de sua aparência bonita. Ela quase já podia sentir isso. Que tipo de euforia ela experimentaria extinguindo tal gênio? Quão bom seria? Os dedos dos pés descalços de Manson enrolaram-se no chão frio de pedra, suas pernas apertando. 10 pequenas marcas de garras foram deixadas em seu caminho, enchendo a atmosfera silenciosa com o som de pedras raspadas e quebrando. Todo o corpo de Manson estremeceu, um suspiro suave saindo de seus lábios. Seu hálito estava tão quente que, apesar das temperaturas não estarem nem perto de zero, uma névoa fumegante a deixou. Seu rosto ficou vermelho e suas pupilas dilataram. Ela parecia ter entrado em estado de embriaguez mais uma vez, exceto que este parecia ainda menos inocente do que o anterior. Faíscas voaram dentro da Drenscape de Leonel, mas ele franziu a testa quando percebeu de onde elas vieram. Essa região de sua Drenscape só se iluminou quando Aina atingiu um pico menos que sagrado. O fato de estar acendendo agora para uma mulher que ele nem conhecia o encheu de uma raiva irracional. Leonel não sabia por que estava reagindo daquela maneira. Talvez fosse porque seu talismã ainda não estava conectando, talvez fosse porque ele sentiu que tinha feito algo errado, ou talvez fosse simplesmente porque essa mulher estava invadindo algo que ela nunca deveria ter tocado. Mas seja lá o que fosse, ele estava chateado. Os pálidos olhos violeta de Leonel de repente ganharam um brilho vermelho. Bang! Os túneis tremeram. Uma onda de energia vermelho-violeta foi emitida pelo corpo de Leonel. Em um instante, ele era um jovem calmo e imperturbável por todos. No seguinte, ele sentiu vontade de dar um soco no peito de alguém. Manson disparou para frente, usando o chão que ela havia raspado como âncora para se impulsionar. Ela parecia ter toda a intenção de destruir tudo à sua frente, inclusive os artesanatos de Leonel. Não importa o que fosse, não importaria se estivesse tudo em pedaços, certo? Ela levantou a perna bem alto, realizando uma divisão vertical perfeita. Ventos e forças giraram em torno de seu calcanhar enquanto ela o chutava para baixo. Apenas o impulso de sua perna plantada foi suficiente para destruir tudo, quanto à força de seu chute real. Será que precisava ser explicado? Leonel assistiu friamente, seus sentidos se alargaram e agarraram cada uma das peças de sua arte. Com um pensamento, todos eles dispararam para trás sob seu controle, flutuando como se ele tivesse uma habilidade telecinética para manipulá-los. Leonel se esquivou do chute de Manson, tentando guardar os pedaços de sua arte, um por um. Foi uma pena que para isso fosse necessário tocar a mão neles. O resultado foi Leonel esquivando-se pela ampla extensão da caverna, pulando e saltando em direção às peças que ele propositalmente pendurou no ar, fora do caminho do perigo. Ele esperava que Manson atacasse as peças da arte depois de um tempo, mas ela estava tão encantada com a perspectiva de esmagá-lo que nada disso lhe importava. Se Leonel estivesse morto, ele teria a chance de usar sua arte em primeiro lugar? Então por que não focar em arrancar a cabeça dele? Capítulo 827. Sem vergonha, a raiva fervente bombeou nas veias de Leonel. Ele tentou racionalizar, mas depois de um momento ficou chateado demais para fazer isso.
Cada vez que Manson sentia que ela estava perto de estourar sua cabeça como uma melancia, seu corpo era abalado por uma onda de prazer e provocava mais uma conexão em Leonel Drenscap. Depois da terceira vez, Leonel se isolou completamente daquele feixe de conexões, com os pensamentos fumegantes. E ainda assim, cada vez que isso acontecia, o rosto de Manson só ficava mais vermelho e suas ações mais bêbadas. Mesmo quando isso aconteceu, a velocidade de seus chutes pareceu aumentar e seu corpo tornou-se mais flexível. Leonel de repente estava tendo cada vez mais dificuldade em prever seu próximo ataque porque eles simplesmente não tinham lógica para eles. Isso forçou a deixar de usar seu modelo preditivo e passar a usar seu modelo de análise muscular. Leonel não tinha ilusões sobre sua força versus a de Manson, por mais chateado que estivesse. Pelo que ele sabia, Manson era o nível 2 da quinta dimensão, enquanto o resto de seus companheiros eram o nível 1. Leonel não foi capaz de se esquivar de seus ataques porque era forte o suficiente. Confiava completamente em sua habilidade para fazê-lo e isso estava rapidamente se tornando quase impossível. Como se Manson estivesse apenas esticando seus membros e apenas entrando no ritmo, o assobio de seus chutes tornou-se cada vez mais nítido, seguindo Leonel por um fio de cabelo. O garoto sobreviveu por um bom tempo. Doubleshot falou, suas mãos coçando. Ela só gosta de brincar com a comida. Apenas aproveite o show. Ela está ficando mais animada. Rato Sombrio respondeu. Como sempre, Panda não disse uma palavra, tirando uma foto de cada mau funcionamento do guarda-roupa que conseguiu vislumbrar. Este é um bom material, vai durar pelo menos uma semana. Isso é bom, muito bom. Já se passou cerca de meio minuto? Você não acha que os mineiros já deveriam ter ouvido alguma coisa? Perguntou Rato Sombrio. Se eles souberem o que é bom para eles, ficarão fora do caminho do Manson. Duvido que ela vá tão fácil com eles quanto está com esse garoto. Também pode ser que eles estejam acostumados com isso e saibam cuidar da própria vida, respondeu Shadow Hat. Eu também trabalhava nas minas. Todo mundo está tentando cumprir e superar suas cotas para ganhar um pouco mais de dinheiro. Roubar os depósitos de outra pessoa não é muito raro. Brigas como essa acontecem o tempo todo. Ah, esqueci que você era um rato de esgoto antes. Vá se fuder. Você acha que é fácil estar aqui? Ganhei mais dinheiro fazendo isso do que você já viu em sua vida. Talvez se você tivesse ganhado menos dinheiro e tomado mais sol, você seria menos careca. Espero que sua arma emperre, filho da puta. Espero que a cola da sua peruca seque como caspa careca. Bang. Leonel sentiu seu cabelo chicotear, a lateral da calça do uniforme ganhando um grande rasgo quando Manson não conseguiu acertar mais um chute de machado. Seu calcanhar quebrou o chão, mas imediatamente se tornou um ponto de ancoragem enquanto ela balançava a outra perna em um movimento circular. Seus chutes eram tão fluidos quanto qualquer sequência de socos. Eles eram implacáveis e flexíveis, perfeitamente sincronizados e poderosos. Naquele momento, Leonel agarrou a última peça, permitindo que ela desaparecesse em seu anel espacial. Ele rolou para o lado, evitando outro salto desastroso e ficando de pé. Apesar do olhar impassível em seus olhos e da frieza que emanava dele, sua aparência real era bastante terrível. Suas roupas estavam rasgadas em muitos lugares. Sua pele já estava pingando de suor e as partículas voadoras de pedra que estavam suspensas no ar devido ao violento ataque de Manson se agarraram a ele, fazendo sua aparência suja e desgastada. Mesmo assim, apesar de tudo isso, ele ainda não teve uma única lesão no corpo. Mesmo enquanto respirava longa e forte, seu corpo se movia livremente. Isso é cerca de 20% de sua força. Os outros ainda não se moveram porque estão bastante confiantes na capacidade dela de acabar com tudo isso. Devo aproveitar a oportunidade para matá-la? Ou devo correr? Leonel analisou friamente as ações de Manson, esquivando-se sempre em um estado lamentável. Ele já havia pensado em 3 planos com mais de 80% de probabilidade de terminar na morte dela, cada um mais consolidado e aperfeiçoado que o anterior. Mas toda vez que ele hesitava em prosseguir, a testa de Manson se contorcia e suas ações mudavam. Era como se ela inconscientemente sentisse que algo estava para acontecer e reagiu de acordo. Quanto mais bêbada sua mente ficava, mais aguçados eram seus instintos. Nenhuma de suas ações realmente contrariou as intenções de Leonel. No entanto, o fato de ela ter reagido fez soar o alarme na mente de Leonel. Se ela pudesse se adaptar sem nada para fazer agora, então quanto mais informações ele lhe desse, melhor seria sua resposta de adaptação e menos perseguição ele teria para ter sucesso. Se não fosse porque ele estava furioso, Leonel acharia essa habilidade do Manson fascinante. Mas o fato de ela parecer precisar estar embriagada para usá-lo era um grande negativo, a menos que ela pudesse lutar contra alguém que ela queria matar tanto quanto Leonel. Nesse caso, o pé de Leonel firmado, seu corpo tentando deslizar pelo chute de Manson. Ele caiu de cima, quase atingindo seu peito por 1 centímetro. No entanto, antes mesmo disso, em uma façanha de flexibilidade chocante, as costas de Manson arquearam para trás, plantando as palmas das mãos no chão enquanto ela apontava a perna antes plantada para o queixo de Leonel. Normalmente Leonel se esquivava, mas um chute da posição corporal atualmente em ponte de Manson estava provavelmente entre os mais fracos em seu arsenal. Ainda era o suficiente para arrancar a cabeça de uma existência da 4ª dimensão 9 em cada 10 vezes, mas Leonel era o escolhido. Runas de bronze ganharam vida sob a sujeira e o suor na pele de Leonel, os dedos de ambas as mãos entrelaçando-se enquanto ele bloqueava o chute de Manson. Os olhos de Shadow Hat, Doubleshot e Panda brilharam. Um golpe estava finalmente prestes a acertar. Foi uma boa corrida, mas parecia que o garoto estava no limite. No entanto, o que aconteceu a seguir os chocou. Não foi pelo resultado do chute, mas sim pelo que aconteceu antes mesmo de acertar. Manson gritou, chamando os membros de sua equipe. Atire agora! Suas palavras eram arrastadas, mas o significado era bastante claro. Ela queria que eles interferissem? Apesar de sua confusão, Doubleshot reagiu por instinto.
Sua arma saiu do coldre com uma velocidade inconsciente, a palma da mão deslizando para trás pelo cano 2 vezes em rápida sucessão enquanto ele atirava com o quadril. O mundo desacelerou aos seus olhos. Ele já podia ver as balas perfurando Leonel, cujas mãos ainda estavam preparadas para bloquear o chute de Manson. Um na garganta, o outro no crânio. Por mais lento que o mundo fosse para Double Shot, era ainda mais lento para Leonel. Mas esta não foi a história feliz que se poderia imaginar. Essa vadia sem vergonha foi apenas o primeiro pensamento de Leonel. Capítulo 828. Escuridão. A mente de Leonel acelerou a ponto de quase poder ver o movimento das balas no ar, quadro a quadro. Por mais antigas e desatualizadas que parecessem as pistolas de Double Shot, elas disparavam com uma velocidade além de qualquer coisa que um filme de faroeste antigo pudesse igualar. Na verdade, se esses 2 tiros fossem disparados em um mundo da terceira dimensão, até mesmo o próprio espaço seria destruído para abrir um caminho para eles. Com essa velocidade veio a falta de respostas que Leonel pudesse dar. Ele estava no máximo a 50 metros do tiro duplo e a velocidade das balas não lhe permitia inclinar a cabeça e o pescoço para fora a tempo. Ou melhor, não teria Leonel reagido aos 2 tiros em oposição às palavras de Manson. A habilidade de Leonel esteve inteiramente focada em Manson, e mais especificamente no movimento de seus músculos desde o início. No momento em que sua garganta se preparou para falar, ele já havia percebido. Para uma mulher que não havia falado uma palavra desde que entrou, o que ela poderia estar se preparando para dizer? Obviamente não era para bate-papo ou conversa fiada, então ela só poderia estar pedindo que seus companheiros de equipe agissem. Atribuindo a isso uma probabilidade superior a 90%, Leonel já estava preparado. A terra sob um dos pés plantados de Leonel subiu em um ângulo, fazendo-o voar para o lado. O golpe ascendente do chute de Manson o alcançou muito antes das balas e mesmo quando a terra o lançou para a esquerda. Alguém poderia pensar que os dedos dos pés de Manson seriam frágeis e delicados como os de quase todo mundo, mas apenas um leve arranhão contra o que eram apenas as defesas preparadas de Leonel abriu um corte sangrento em seu pulso. A mandíbula de Leonel apertou quando ele rolou para fora do caminho, enviando uma de suas mentes para inspecionar seu ferimento. Felizmente foi apenas superficial, mas esteve apenas a uma pequena distância de danificar seus músculos e ligamentos. Se isso tivesse acontecido, ele não sabia se ainda seria possível completar sua arte. Suas mãos eram muito importantes. Leonel pensou ter sido responsável pelo golpe ascendente do chute de Manson. No entanto, ela de alguma forma conseguiu mudar sua trajetória apenas o suficiente para que ele fosse cortado e incapaz de reagir ao mesmo tempo. Para piorar a situação, ela realmente destruiu suas defesas ativadas pela runa de bronze com tanta facilidade. Por mais surpreso que Leonel estivesse, Manson ficou ainda mais. Ela tinha certeza de que pelo menos arrancaria o pulso de Leonel com aquele chute, mas encontrou mais resistência do que esperava. Como ele tinha um corpo tão forte, Manson aproveitou o impulso de seu chute para se levantar, seus movimentos parecendo tão ágeis quanto os de um gato. Se não fosse por sua aparência bêbada, ela definitivamente seria capaz de desempenhar o papel de temida assassina. Mas os leves suspiros que saíram de seus lábios e o rubor em seu rosto arruinaram tudo isso. Obter informação. As palavras de Manson foram arrastadas novamente. Por mais que as palavras anteriores de Manson tenham chocado sua equipe, isso foi como uma bomba nuclear explodindo em suas mentes. Embora sempre tenham atuado como uma equipe, a realidade é que raramente, ou nunca, usaram sua formação. Normalmente, seria apenas um dos 3 lidando com o alvo. Já para Manson, ela só participava se a missão fosse interessante o suficiente, como se houvesse uma centelha envolvida. Mas todos os 4 agindo ao mesmo tempo, isso só aconteceu-se. Que irritante. O olhar de Leonel ficou mais frio. Parecia que eles realmente queriam levar as coisas a sério. Ele ainda não tinha perguntado ao dicionário qual era a habilidade de Manson porque ele não tinha tido espaço para fazê-lo, mas ele mesmo conseguiu juntar a maior parte. Manson tinha um tipo de habilidade de intuição. Este tipo de habilidade foi dividido em alerta, prenúncio, instinto, predição e previsão. Mais uma vez, o quinto, neste caso Foresite, foi reservado aos savantes. Pelo que Leonel sabia, Manson geralmente estava no nível médio a alto do segundo estágio, Forechaduvin. Ela podia ter uma ideia do que estava acontecendo e reagir a isso, mas a imagem não era clara nem óbvia. Frequentemente, aqueles que estavam neste estágio tiveram que contar com muitas décadas de experiência e treinamento para fazer bom uso do prenúncio. Manson, porém, parecia ser bastante único. Ela aprendeu a entorpecer seus sentidos ao extremo para simular um nível mais alto de seu tipo de habilidade de intuição, passando para altos níveis de instinto beirando a predição. A ressalva, porém, era que ela precisava estar bêbada com álcool, ou orgasmos. Se Leonel não estivesse tão furioso com Manson invadindo algo que ela não deveria, ele teria ficado impressionado com sua engenhosidade. Em um mundo da terceira dimensão, Manson seria praticamente um oráculo, pelo menos quando se tratava de combate 1 contra 1. Em um mundo de quinta dimensão, porém, sua habilidade quase poderia ser classificada como inútil para a maioria, mas ela conseguiu encontrar uma maneira de torná-la tão poderosa. Parecia que os métodos do verso dimensional eram infinitos. Mas não era hora de elogiar Manson. Com suas palavras, Shadow Hat, Double Shot e Panda avançaram, cercando Leonel como se ele fosse algum tipo de senhor da guerra demoníaco. Alguém poderia pensar que, com suas personalidades, eles contariam algumas piadas ou provocariam um pouco Leonel, mas pareciam ter jogado tudo isso pela janela. Ou eles eram profissionais consumados, homens que entendiam quando era hora de brincar e quando era hora de trabalhar, ou eles tinham uma confiança quase cega na intuição de Manson.
Se fosse a primeira opção, Leonel ainda teria alguma margem de manobra. Mesmo como profissionais, havia uma chance de que ainda acreditassem que ele estava abaixo deles. Mas se fosse o último, isso significaria que neste exato momento, eles o viam como tão perigoso quanto Manson acreditava que ele era. E isso era um problema. O sangue do pulso cortado de Leonel escorreu pelo antebraço e se acumulou no cotovelo, culminando em uma gota que caiu no chão de pedra rachada. Como se fosse uma deixa no instante em que ricocheteou no chão, a aura do panda surgiu enquanto toda a caverna escavada mergulhava na escuridão. Capítulo 829. As pupilas de Leonel se contraíram. Naquele momento não se tratava apenas de visão. Se fosse isso e apenas isso, ele poderia considerar essa habilidade nada mais do que um truque de salão. Com sua visão interna, por que ele se importaria com um pouco de escuridão? Esta caverna não estava exatamente bem iluminada para começar, especialmente devido ao tamanho do espaço. Porém, não foi só isso. Leonel sentiu seus sentidos serem cortados um após o outro. Primeiro foi a visão, depois a audição, depois até o toque desapareceu. Como cereja final, sua propriocepção foi completamente interrompida. O primeiro instinto de Leonel foi liberar seu domínio, mas ele se conteve. Esse tipo de sensação desconfortável, onde ele nem tinha certeza da relação de seus membros com as outras partes de seu corpo, até o deixou sufocado. A propriocepção era um sentido tão fundamental para o corpo humano que quem a perdesse não conseguiria nem andar sem observar o movimento dos pés. Era a capacidade de saber subconscientemente onde estavam as partes do corpo em relação umas às outras. Mesmo que alguém fechasse os olhos, seria capaz de tocar o nariz com um dedo sem muita dificuldade ou reflexão. Alguém que tivesse perdido a propriocepção seria completamente incapaz de fazer tal coisa. Apenas viver o dia a dia sem propriocepção era suficiente para deixar alguém louco, muito menos ter perdido o controle no meio de uma batalha. Para Leonel, que estava acostumado a controlar todos os aspectos de seus movimentos, não era de admirar que se sentisse tão sufocado e quase reagisse por instinto e não pela lógica. Ele não poderia revelar seu domínio tão facilmente. Embora eles já devessem ter informações sobre seu domínio de corrente, no que lhes dizia respeito, tudo o que poderia fazer era ajudar a conter as pessoas e, se usado com um pouco de inteligência, poderia dar-lhe alguma flexibilidade em seus movimentos. Mas eles não entenderiam as habilidades supressivas de seu domínio, nem saberiam que isso lhe devolveria o controle de seu corpo. Ele tinha que guardar isso para o momento perfeito. Meus sentidos estão cortados, minha propriocepção desapareceu e minha visão interna foi restrita ao extremo. Não consigo mais monitorar as matrizes de detecção que deixei para trás, mas tenho alcance suficiente para cobrir todo o espaço da caverna. Não havia como os 4 companheiros de equipe adivinharem que Leonel ainda teria um alcance tão longo e Leonel imediatamente tomou contramedidas para garantir que Manson não pudesse aprender isso através da intuição. Vou focar nos 3 homens. Simule onde a mulher estará e evite permitir que minha visão interna toque. Apenas fixe nela quando ela entrar em um alcance de 10 metros. Isso será um pouco apertado, mas deve ser apenas o suficiente para reagir. A visão interna de Leonel entrou em ação. Ele envolveu seu próprio corpo, substituindo seus sentidos perdidos por ele. Ele travou em Double Shot, Shadow Hat e Panda. E finalmente ele começou a simular os movimentos do Manson, usando os movimentos no chão para evitar passar acidentalmente por ela com sua visão interna. Leonel tomou todas essas decisões num piscar de olhos. Sua gota de sangue ainda não havia caído completamente no chão quando ele terminou. 10 metros, a voz não era para Leonel ouvir, mas ele sabia que era do Manson. No momento em que desceu, ele soube que seu plano havia funcionado. A voz de Manson viajou através deste estranho domínio sombrio de tal forma que fez Leonel perceber que era para ser uma forma secreta de comunicação embutida na habilidade do panda. Isto foi uma grande vantagem, tornou ainda mais fácil para Leonel identificar a localização de Manson. Ele só tinha que prestar atenção a essas conversas. Naquele momento, Shadow Hat desapareceu. Ele pareceu afundar no chão, seu corpo curto desaparecendo sem deixar vestígios. E ainda assim, mesmo depois de outro momento, ele não apareceu em lugar nenhum. No entanto, isso não impediu que Double Shot disparasse repentinamente mais 2 rounds. O corpo de Leonel deslocou-se ligeiramente para o lado. Ele pensou em deixar que os tiros o atingissem, só para poder continuar a deixar Manson no escuro. Mas no final ele decidiu testar algo. Foi um risco calculado. Ele percebeu que quando interceptou a voz de Manson, ela não pareceu notar. No mínimo, sua intuição não havia disparado. Havia uma chance de Manson ter percebido e estar simplesmente escondendo esse fato, mas Leonel acreditava que havia 70% de probabilidade de ela não ter notado nada. Se fosse esse o caso, isso significava que quanto menos envolvida a ação com o próprio Manson fosse, menos provável seria que sua habilidade captasse algo estranho. Não apenas sua voz havia deixado seu corpo, mas também estava sendo carregada por uma habilidade que não era dela. Isso dificultou-lhe a leitura de Leonel. Perfeito. Os olhos de Leonel se estreitaram. Quanto mais coisas ele pudesse aproveitar, melhor. No entanto, o que ouviu a seguir o fez perceber que as coisas seriam difíceis. Leonel conseguiu superar o obstáculo da perda de propriocepção revestindo seu corpo com sua visão interna. Dessa forma, ele poderia observar todos os seus movimentos e controlá-los ao mesmo tempo. Graças a isso, ele conseguiu se desviar da bala. Mas, ele se esquivou. A voz de Panda viajou para Double Shot imenso, fazendo o coração de Leonel bater mais forte. Parecia que ele ainda havia subestimado essa habilidade.
Não só poderia cortar seus próprios sentidos, mas apesar de terem sido afetados, os 4 companheiros de equipe tinham um deles que conseguia ver muito bem. Panda pode não ter percebido que estava ouvindo as conversas deles e também não sabia o alcance da visão interna de Leonel, mas ainda conseguia acompanhar quase tudo o que acontecia dentro do alcance de sua habilidade. Justamente quando a mente de Leonel foi acelerada novamente, uma sombra de repente ganhou forma em suas costas, fundindo-se perfeitamente na escuridão do domínio do Panda. Shadow Hat apareceu novamente com uma adaga brilhante na mão. Capítulo 830. Amargo. As pupilas de Leonel se contraíram. Um domínio que corta os sentidos. Um atirador de elite que não se incomodava com isso. Um líder que poderia ignorar tudo com intuição. E agora um 4º membro da equipe que poderia fazer uso das sombras abrangentes para se mover para onde quisesse. A composição desta equipe foi suficiente para deixar qualquer um entorpecido. Mas para Leonel seus olhos brilharam de repente. Ele havia conseguido a última peça do quebra-cabeça de que precisava. Pequena estrela preta. Sim. Caramba! Shadow Hat de repente se viu congelado, preso em um estado corpóreo e de sombra. Ele não podia recuar e não podia avançar. Parecia que algum ser superior havia agarrado sua alma. PCHU. Na escuridão, um pequeno Vison brilhou. Quando ele apareceu novamente, preso entre suas pequenas garras estava um coração ainda batendo. Com apenas um pequeno aperto, ele explodiu, caindo em uma chuva de sangue e sangue coagulado. Panda foi o único que conseguiu ver esta cena. O contraste entre os adoráveis bigodes contorcidos de Blackstar e suas ações sangrentas fez até o coração do apático veterano se apertar. Usar um domínio das trevas e uma habilidade de teletransporte de sombras contra um soberano das sombras. Era como saltar com os 2 pés para uma cova prematura. Panda ficou sem palavras. Ele não entendia muito bem como explicar isso. No meio da batalha, a maior fraqueza de sua habilidade era o tempo que demorava para comunicar as coisas. É por isso que era tão importante ter Shadow Hat que não fosse afetado pela escuridão. Double Shot que pudesse marcar seu alvo com antecedência e mirar de acordo, imenso, que pudesse se mover por instinto. Juntos, eles precisavam de comunicação mínima, mesmo em meio a tanta escuridão. Quando Manson disse 10 metros, essa era a única comunicação que viria dos outros para ele mesmo. Quando se tratava daqueles com habilidades sensoriais de alto nível, Manson era o único que conseguia identificar seus limites rapidamente. No entanto, Leonel não apenas se esquivou de 2 balas que foram disparadas de fora de seu alcance, como também Rato Sombrio escolheu o momento logo após Leonel se esquivar para atacar. Normalmente, este era o momento perfeito. Mas na prática desta vez, ele caiu direto em uma armadilha. Aquele Vison? Por que não havia nenhuma informação sobre aquele pequeno Vison? A preguiça dos olhos do Panda desapareceu. Ele percebeu que precisava derrubar seu domínio. Essa era a única maneira de eles terem uma chance. No entanto, ele percebeu naquele momento que seus movimentos ficaram lentos. Uma coerção mental entorpeceu seus reflexos. Tudo o que ele podia ver eram 2 orbes violetas flutuantes pairando dentro da escuridão perfurando sua alma. Quando o tempo voltou a acelerar, ele agarrou a garganta, as palavras que tentou falar saíram em um gorgolejo. Ele não conseguia imaginar como o velho cavalheiro, um homem conhecido por seu cuidado e meticulosidade, poderia ter esquecido um detalhe tão importante. Nenhuma vez ele mencionou esse pequeno Vison, nem uma única vez. À medida que a visão de Panda escurecia, ele sentiu que pelo menos era bom que seu domínio desaparecesse. Isso daria uma chance a Manson. Infelizmente, sua última visão foi de um pequeno Vison saltando de sua garganta e abrindo um buraco em seu peito, levando consigo uma sombra que de alguma forma parecia estranhamente familiar para ele. Ele não conseguia nem pensar no que isso significava antes de desmaiar completamente morto. Leonel bateu levemente o pé, aparecendo diante de Double Shot num piscar de olhos. Este último entrou em pânico. Ele não conseguia ver na escuridão como Panda ou Shadow Hat podiam, mas sua habilidade era do tipo sensorial na categoria pontaria. Isso lhe permitiu anexar um marcador a um determinado alvo que lhe daria informações sobre sua localização e lhe daria a capacidade de mirar em direção a ele mesmo com os olhos fechados. Obviamente, era uma habilidade de marcação de baixo nível porque não tinha habilidade de retorno. Mas ainda assim foi o suficiente para dizer que Leonel havia subitamente passado de 50 metros dele para menos de 5. Sabendo onde Leonel estava, ele ainda conseguia mirar e atirar. Mas como Leonel poderia ser imobilizado tão facilmente? Leonel desviou-se uma vez, deslizando para fora do caminho da bala no instante em que Double Shot puxou o gatilho. Este último, porém, ainda era um veterano. Virando o coldre de sua segunda arma, ele mirou e se preparou para atirar, apenas para sentir uma dor lancinante nas costas. Suas mãos tremiam, seu tiro disparou errado. Mesmo que ele não pudesse ver nada, ele não precisava sentir aquela ferida aberta que agora pendia em seu peito. Ele morreu. Como já foi dito há muito tempo, a melhor chance que alguém teria de derrotar Leonel seria em terreno o mais neutro possível. Quanto mais variáveis você adicionasse, mais habilidades você teria, maior vantagem você pensava ter obtido, maior seria a probabilidade de você acabar morto. Leonel virou-se para a localização de Manson. Tudo isso ocorreu em apenas alguns segundos. Parecia que ela ainda estava esperando que Double Shot e Shadow Hat terminassem seus ataques antes de agir novamente. Aqueles flashes de sua morte que ela sentiu quando lutou contra Leonel estavam firmemente impressos em seu coração. Mesmo agora, ela estava sendo tão cautelosa quanto podia, sem ter ideia de que 3 de seus companheiros de equipe já haviam morrido. Leonel calmamente tirou seu rifle de precisão, apoiando-o no ombro. Agora que Little Blackstar havia adquirido a habilidade de Panda, ele podia sentir a presença de Manson com absoluta facilidade, mesmo sem arriscar que ela sentisse sua visão interna. Mas naquele momento, os cabelos de Manson se arrepiaram. De repente, ela sentiu que o perigo que estava em apenas uma direção vinha de todos os lugares. A sensação sufocante de sua morte a dominou por todos os lados. Um sorriso amargo curvou seus lábios.
Parece que ela também estava morta. Leonel puxou o gatilho, deslizando para trás 1 metro abaixo do recuo. Capítulo 831. Inaceitável. Leonel respirou fundo e pesadamente. À medida que o domínio desaparecia e o pequeno Blackstar voltava ao seu lugar na cabeça, os últimos fragmentos de cristais brilhantes se estilhaçaram e desabaram diante do cano do rifle de precisão. Atirar com força suficiente para matar um especialista da quinta dimensão de nível 2 era quase demais para ele. Não era necessariamente a força elemental da luz, mas sim a construção da força elemental da terra que ele precisava usar. Leonel balançou a cabeça, o rosto um pouco pálido. Ele olhou para o cadáver de Menso, vendo o grande buraco em seu coração. Ele só poderia dizer que teve muita sorte de ter Little Blackstar. A razão pela qual o velho cavalheiro nunca mencionou o pequeno Vison não foi porque ele subestimou Blackstar. Este era um homem que passou momentos preciosos examinando a filmagem até nos mínimos detalhes. Ele nunca esqueceria de mencionar um estranho Vison que parecia capaz de ficar completamente imóvel mesmo diante de tantos especialistas da quinta dimensão. A verdadeira razão foi porque o velho cavalheiro nunca tinha visto Little Blackstar para começar. Little Blackstar gostava de estar em sua forma incorpórea. Esta forma permitiu-lhe continuar a beneficiar do seu mundo das sombras, crescendo continuamente mais forte a cada momento. Quando alguém estava na presença de Little Blackstar, você poderia vê-lo nesta forma, qualquer um poderia. Você poderia até ouvi-lo se ele permitisse. O problema, porém, era que as câmeras não conseguiam. Se o velho senhor tivesse interrogado os mineiros sob sua responsabilidade ou aqueles que tinham ido pessoalmente à arena, eles poderiam ter lhe dito que Leonel era seguido por um estranho Vison. No entanto, como ele poderia saber perguntar tal coisa? Principalmente quando o tempo já estava tão apertado? O resultado foi o velho senhor desconhecendo completamente Little Blackstar, fazendo com que o grupo fosse pego completamente desprevenido. Claro, também ajudou o fato de Little Blackstar já estar no nível quase quinta dimensão. O garotinho pode não ter tanta experiência de batalha quanto Leonel ou Aina, mas definitivamente tinha muito mais força bruta. Quando isso foi combinado com Leonel dirigindo na batalha, a dupla não era para brincadeiras. Na verdade, Leonel acreditava que quase havia negligenciado demais o menininho. Blackstar ainda era uma criança, mas estava crescendo muito rápido. Se não fosse o limite de recursos causado pela ausência de Leonel nesses últimos 2 anos, o pequenino já teria entrado na quinta dimensão. Leonel entendeu que definitivamente precisava direcionar o crescimento da Blackstar com mais propósito e cautela. Leonel sorriu levemente coçando a cabecinha de Blackstar. Ele tentou usar seu talismã, mas mais uma vez não funcionou. Vamos sair deste lugar. A habilidade daquele homem com olhos de panda não será muito útil para a pequena Blackstar no futuro, mas por enquanto está decente. Havia muitos pontos fracos na habilidade do panda. Se não, como Leonel poderia ter lidado com isso tão facilmente? Se ele não estivesse salvando seu domínio e sua resistência, ele poderia ter destruído aquele falso domínio, e qualquer pessoa com uma forte compreensão dos ciclos universais poderia fazer o mesmo. A boa notícia é que a habilidade era mais poderosa nas mãos de Little Blackstar, mas não o suficiente para tornar lamentável desistir no futuro. Leonel olhou para os cadáveres ao seu redor e balançou a cabeça. Suas habilidades também não valiam a pena. Num piscar de olhos, ele desapareceu por um corredor, encontrando outro local para terminar sua nave. A essa altura, o planeta estava completamente cercado. Naves de proporções enormes pairavam em uma órbita silenciosa, todas focadas em uma única tarefa. Todos eles entenderam bem sua tarefa. O fracasso não seria permitido. O prestígio da Guilda Via Láctea estava em jogo. Não conseguir capturar o jovem que lhes deu um tapa tão publicamente na cara seria um fracasso de proporções épicas. Isso não poderia ser permitido e todos sabiam disso. Dentro de um desses navios, numa cabine luxuosamente decorada, havia uma atmosfera diferente. Embora os outros pudessem estar cheios de um peso horrível, este estava cheio de rivalidade, vigor juvenil e, o mais importante, condescendência. Mesmo na morte, aquela vadia não conseguia fazer nada direito. Primeiro ela traz para casa um pedaço de lixo da quarta dimensão, e agora ela causa tudo isso tentando se vingar dele. Juro que se pudesse, eu a desenterraria só para enterrá-la novamente. A voz veio de uma jovem sarcástica usando um vestido vermelho fogo. Ela teria a elegância que Eira tinha quando estava viva se não fosse pelo perpétuo sorriso de escárnio que revirava seus lábios vermelhos brilhantes. Era difícil decidir se queriam provar sua beleza ou se preferiam apenas dar um soco na cara dela. Seus 2 irmãos mais velhos, porém, não pareciam querer corrigir a atitude da irmã mais nova. Na verdade, o olhar entre as sobrancelhas parecia sugerir que concordavam plenamente. Desta vez, Eira realmente os ferrou. A Guilda Via Láctea não estava exatamente em uma situação precária. Na verdade, eles estavam mais fortes e poderosos do que nunca. O problema é que qualquer declínio em toda a história era quase invisível para os que estavam no topo. Seu pai, o chefe da Guilda Ovilten, havia perfurado isso em suas mentes desde muito jovens. Quanto mais poderosos eles eram, mais os fracos iriam querer banir juntos para derrubá-los. A única maneira de evitar isso era ser tão poderoso que ninguém ousasse fazer nem isso. O pai deles estava prestes a entrar na sexta dimensão. Uma vez que ele fizesse isso, eles finalmente seguiriam em frente com o próximo plano e levariam a guilda a um estágio maior. E no entanto, justamente quando eles estavam à beira de uma altura ainda maior, isso aconteceu. Foi simplesmente inaceitável. Capítulo 832. Greta. Greta Ovilten. Por mais irritados que muitos guardas da Guilda Via Láctea estivessem com a perspectiva de serem designados para a Eira nos últimos 2 anos, era menos aborrecimento e mais pavor quando o alvo da proteção era Greta. Por mais abrasiva que fosse agora em uma situação aparentemente única, ela parecia encontrar inúmeras razões para agir assim no dia a dia.
Se não fosse Eira quem se tornou seu alvo vivo, ou melhor, morto, teria sido alguém ou alguma outra coisa, sem dúvida. No entanto, não havia muito que pudesse ser feito sobre isso. Greta, ao contrário de Eira, era um grande talento valorizado pelo Guildhall of Wilten. Pela situação na luxuosa sala de espera do navio voador, pode parecer que havia apenas 4 irmãos Wilten, especialmente pela forma como eles criticavam a já falecida Eira, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O chefe da guilda, o Wilten, tinha apenas uma esposa, mas frequentava dezenas de mulheres. Infelizmente para essas mulheres, frequentado era a melhor palavra para descrever o relacionamento deles, já que o chefe da guilda nunca lhes deu qualquer status, nem mesmo um título menor, como concubina. Dos 3 irmãos aqui, apenas o mais velho entre eles, Tobin Wilten, um jovem cuja característica marcante eram seus brilhantes olhos verdes, era da única esposa do chefe da guilda. As outras 2, incluindo Greta, eram dessas mulheres frequenciadas. Pode-se dizer que a única coisa especial sobre Eira é que ela também nasceu da esposa do chefe da guilda. Mas foi também por causa disso que ela ganhou um toque extra de tempero com a ira de Greta. A verdade não era como se poderia esperar. O chefe da guilda não se casou apenas com uma mulher solteira para mostrar alguma lealdade simbólica a ela. Na verdade, pode-se dizer que a esposa do chefe da guilda, Emerald Wilten, custava 1 centavo a dúzia. Ela tinha uma aparência delicada e bonita, mesmo quando entrou nas fases posteriores de sua vida. Seu talento era decente, tendo entrado na 5ª dimensão, e até mesmo alcançado níveis mais altos, mas sem chance de entrar na 6ª dimensão. Sua origem familiar não era muito fraca, mas também não era muito forte. Se ela tivesse que ser descrita, ela seria semelhante a um troféu em uma vitrine, mas que poderia facilmente ser encoberto em favor dos troféus maiores compartilhando a mesma prateleira. A razão pela qual Augustus Wilten a escolheu foi porque ela marcou apenas as caixas suficientes, sem marcar muitas. E por que ele fez isso? As pessoas tinham suas próprias especulações, mas talvez apenas o próprio Augusto soubesse a verdade. Tudo o que importava para seus filhos, porém, era que mesmo que o papel de Emerra fosse apenas superficial e sem peso, os filhos que ela deu à luz, 2, para ser exato, ainda receberiam o mesmo respeito, embora também superficial e sem substância. Eira, simplesmente pela virtude de quem ela nasceu, poderia não ter sido capaz de manter nenhum poder verdadeiro em sua vida, mas pelo menos, ela não teria que morder, arranhar e arranhar cada chance que lhe fosse dada. Ela poderia viver uma vida de lazer e sem preocupações. Sempre haveria tanta riqueza quanto ela pudesse gastar, tanta comida quanto ela pudesse comer, tanto entretenimento quanto ela pudesse consumir. Ela nunca iria querer nada. Não era por isso que Greta se ressentia tanto dela? Mesmo com seu talento, de quantas pilhas de besteira ela teve que rastejar só para ficar aqui? Mas para Greta, isso era apenas a ponta do iceberg. O que a fez realmente ficar ressentida com Eira foi que a cadela não parecia satisfeita com o que lhe foi dado. Ela começou a lutar e disputar posição com o resto deles como se fosse necessário, e os métodos que escolheu fizeram Greta sentir como se sua pele estivesse arrepiada. Ela estava tão fraca, tão frágil, mas apenas seu rosto irritava Greta ao extremo. E no entanto, ao contrário de tudo que a irritava, Greta não poderia simplesmente abrir um buraco em Eira, ou então tudo que ela trabalhou para construir desmoronaria. Greta nunca admitiria isso para si mesma, mas, mesmo na morte, ela ainda podia ver o porte elegante de Eira, o ar nobre de seu andar, a medida perfeita de seu sorriso. Ela era uma mulher refinada até o último detalhe. Mesmo que ela pudesse ser fraca quando se tratava de questões de caráter e inteligência, e até mesmo de aparência, ela era perfeita sem comparação. E o que foi ainda mais irritante foi que ela quase conseguiu. Será que aquele lixo da 4ª dimensão dela realmente conseguiu conquistar a Terra? Não teriam todos que se curvar a seus pés? Nascer com algo que ela não poderia ter como status, Greta poderia aceitar. Mas nascer com tal coisa e ainda ser superior a ela, isso Greta não podia aceitar. A única coisa que a enfureceu na morte de Eira foi que ela não conseguiu fazer isso sozinha. Por mais enfurecido que Greta estivesse, Rolo já havia superado o fato de ser de origem inferior e não odiar Eira tanto. Talvez parte disso se devesse ao fato de Eira ser mulher e ele se sentir ridículo por ter ciúmes de uma irmã mais nova quando era um homem adulto, mas o que ele sabia era que não gostava nada dessa situação. Tobin ficaria bem de qualquer maneira. Mas o fracasso de Greta e de sua parte provavelmente significaria anos de trabalho apenas para retornar à luz favorável que tinham agora. Foi como se de repente você se deparasse com uma prova surpresa que valia 90% da sua nota, tudo porque alguém que você mal conhecia foi sarcástico com o professor. Como ele poderia não estar chateado? Independentemente disso, esta era apenas a vida do filho de uma mulher frequentado. Ele já havia se acostumado há muito tempo a ter que provar seu valor dia após dia. De repente, barulhos altos e estridentes soaram quando um navio saiu da atmosfera. Os irmãos levantaram uma sobrancelha simultaneamente. Que idiota! Derrube-o e vamos para casa, Tobin disse descuidadamente. Suas palavras mal caíram quando raios de energia caíram de todos os lados. Tanta força! Poderia transformar uma lua da 5ª dimensão em escombros. Capítulo 833. Abominável. No momento em que o pequeno navio foi travado por vários gigantes, como se fosse uma pedra tirada de um estilingue, sua aceleração dobrou de repente. Faíscas e explosões ecoaram pela atmosfera cada vez mais rarefeita e ainda assim, pareciam apenas impulsionar a pequena nave mais rapidamente à medida que ela escapava do cerco. As luzes eram tão brilhantes e o navio tão pequeno em proporção a todo o resto que se presumiu imediatamente que a operação foi bem sucedida. Mas se fosse tão fácil enganar essa alta tecnologia, por que a guilda teria investido quantos bilhões tivesse para construí-los? No entanto, o que deixou os irmãos sem palavras foi que no momento em que a nave usou o impulso ao seu redor para disparar pelas últimas camadas cada vez mais finas da atmosfera, padrões rúnicos exalando uma aura magnífica
floresceram como um halo. No início, as runas foram gravadas diretamente em sua superfície prateada e elegante. Mas no momento seguinte, eles ficaram animados, balançando-se como se a vida tivesse sido soprada neles. Eles subiram da superfície, formando um disco protetor de prata tremeluzente que ficou cada vez mais brilhante até rivalizar com a segunda barragem de raios que se dirigia diretamente para sua pequena estrutura. Os olhos de Tobin se arregalaram. Retiro. Execute manobras evasivas agora. Muito poucos pareciam entender o propósito por trás das ordens de Tobin, mas o trabalho deles não era compreendido. Mesmo que alguns dos filhos do chefe da guilda se considerassem inferiores, qualquer um deles que fosse conhecido por ter tal conexão não seria facilmente contrariado. Além disso, Tobin não era como eles, ele nasceu da esposa legítima do chefe. Suas ordens eram ainda menos propensas a serem ignoradas. Não demoraria muito, porém, para que percebessem que Tobin havia salvado todas as suas vidas. As runas prateadas onduladas atingiram um pico indescritível, atingindo um nível de brilho que parecia rivalizar com o sol à distância. E então, tudo pareceu desabar. Um buraco negro de proporções diminutas e com impacto devastador rasgou a dobra da realidade. A órbita do planeta foi abalada, inclinada para fora do seu eixo. As luas ao longe estavam deformadas, ameaçando ser lançadas no éter enquanto tremiam para manter o caminho que seguiram durante bilhões de anos. E os navios que antes o cercavam caíram no caos. Alguns dos navios estavam simplesmente muito próximos. Seus cascos dianteiros foram feitos em pedaços, deformados sob o espaço retorcido. O que antes eram naves gigantes do tamanho de grandes asteroides de repente se tornaram sucata. Faíscas voaram e sangue flutuou no ar. Seja por ironia ou simplesmente como uma demonstração da crueldade deste mundo, este último nada mais era do que gotículas fugazes em meio à carnificina, as partes muito maiores do navio tornando-as difíceis de serem notadas. Os navios que estavam mais distantes tiveram um pouco mais de sorte, mas o resultado ainda foi a perda do controle da direção. O final foi devastador. Algumas das naves mergulharam em direção ao planeta Vincero abaixo, pintando o que pareciam ser lindos redemoinhos de branco, verde e azul do lado de fora com explosões de tremores no coração e sons de metal gemendo e gemendo de gelar o sangue. Algumas das naves foram lançadas para fora de sua órbita, flutuando nas profundezas do espaço com uma propulsão desequilibrada que lutava e lutava contra seu controle. Mas o mais devastador foram 3 navios que colidiram um com o outro. A devastação resultante foi ainda mais furiosa do que a dos navios que estiveram muito próximos. Pelo menos neste último caso, terminou assim que começou. Mas neste parecia continuar até o infinito. Sempre que as explosões aparentemente paravam, outra corrente era liberada. Os céus estavam cheios de fogos de artifício e fumaça, mas não era do tipo que alguém pudesse desfrutar no dia da independência nacional. Em vez disso, era o tipo que fazia os ouvidos sangrarem, deixar o olhar atordoado e gravar em suas mentes a memória de cada abalo e tremor que experimentavam. Muitos anos depois, quando este assunto se tornou um estudo de caso para os livros de história, ficaria sabendo que a guilda Via Láctea havia sofrido perdas devastadoras ao atingir uma nave que nem sequer tinha seu alvo a bordo. Na verdade, a nave não tinha a menor relação com o alvo deles. A bordo da nave prateada, abrindo um túnel no espaço até um local desconhecido, podiam se encontrar 3 mulheres. Um deles tinha uma expressão estoica, assumindo o controle da direção antes de passá-la para uma inteligência artificial. A segunda parecia confusa, aparentemente se perguntando como ela foi pega nessa bagunça enquanto seu coração estava preso na garganta. E a última estava atordoada, olhando fixamente para algo em seu pulso sem dizer uma palavra. Na verdade, pelo seu comportamento, parecia que ela não falaria por muito, muito tempo. E talvez se você investigasse a mente dela, descobriria que ela talvez não tivesse a intenção de falar nunca mais. Quem mais poderiam ser esses 3 senão Yuri, Savai e Aina? Era uma grande ironia que uma ação que Leonel pudesse muito bem abominar de todo o coração e alma. Tinha praticamente garantido a sua segurança. O que ninguém percebeu, porém, foi que meio-dia depois, não foi apenas um pequeno navio que escapou secretamente pelas fendas deixadas pelas defesas da guilda. Havia outra embarcação protegida que parecia estar fazendo o mesmo. E curiosamente, esses 2 partiram de extremos completamente diferentes do planeta Vincero e seguiram em direções opostas um ao outro. O primeiro segurou Leonel, que ficou chocado com a facilidade da sua fuga. Ele tinha certeza de que precisaria usar quase todos os trunfos que havia planejado. Se ele soubesse que as coisas seriam assim, ele poderia ter partido na primeira hora. Quanto ao segundo, a nave serpenteava pelo espaço. Parecia uma pequena esfera de vidro viajando pela escuridão, não tendo nem metade da largura de uma palma. Obviamente era impossível segurar uma pessoa e a sua velocidade era de um nível que envergonhava a própria embarcação de Leonel. Semanas depois, esta nave desceu para um planeta obscuro e desolado. Ele rasgou a atmosfera quase inexistente, seguindo um caminho até um buraco tão pequeno que nem mesmo um punho poderia caber e através de um elaborado conjunto de túneis complexos e cada vez mais amplos que pareciam, cada vez mais feitos pelo homem a cada jornada adiante. E então, ele apareceu em um grande laboratório coberto de parede a parede com metais prateados, vidros complexos e fios grossos do tamanho de um antebraço, todos os quais podiam ser encontrados em um aspecto ou outro na peça central de tudo. Era um tubo grande, cheio de fluido até a borda. Ao seu redor, 3 homens e mulheres estavam sentados monitorando-o com expressões sérias. Quando notaram a embarcação, suspiraram de alívio.
Parecia que tudo tinha dado certo. Eles poderiam finalmente começar. Embora conhecessem e compreendessem a habilidade de seu patrono, a logística desta missão parecia complexa demais para ser realizada. Mas nada disso importava. No final, eles conseguiram. A embarcação entrou em um compartimento especial, encontrando-se flutuando com um tubo de vidro, junto com o corpo da garota seminua que pairava dentro dele. No momento em que o navio tocou a garota, um pulso de luz ondulou e ela abriu os olhos. Os 3 homens e mulheres sorriram quando a jovem saiu, seu corpo pingando um líquido espesso e viscoso. Bem-vinda de volta, senhorita Eira. Capítulo 834. Manipulação da alma. O corpo e o cabelo de Eira pingavam o líquido espesso e azul claro. 2 mulheres rapidamente se adiantaram, ajudando-a a se secar e a colocar um roupão sobre os ombros. O líquido normalmente era um pouco difícil de trabalhar, mas estava claro que eles já estavam preparados para isso há muito tempo. Eira permaneceu em silêncio por um longo tempo, mas nenhum dos 3 disse uma palavra para apressá-la. Afinal, ela acabará de vivenciar a própria morte, levaria algum tempo para alguém se acostumar com tal coisa. O fato de ela não estar tendo um colapso mental visível já era uma prova suficiente de sua coragem. Pode-se dizer que a habilidade de Eira era única e se enquadrava no índice de habilidade de manipulação de almas. A existência dessa habilidade foi exatamente a razão pela qual muitos se referiram à força da alma como tal, apesar do fato de que normalmente seria descrita com mais precisão como força mental ou pressão. Apesar do talento de Leonel, ele nunca tinha visto qualquer tipo de manifestação da sua alma. Ele não viu nenhuma versão em miniatura de si mesmo nem conseguiu encontrar um centro de sua consciência. Até onde ele sabia, não existia uma forma tangível de alma, ou pelo menos não existia uma para dele. Eira, porém, era diferente. Aqueles com sua habilidade eram capazes não apenas de ver esta forma, mas também de utilizá-la. Quanto ao índice de habilidade em si, também foi dividido em 5 níveis: semente, raiz, forma, manipulação, imortalidade. Os primeiros níveis de sementes referem-se à forma mais imatura da alma. É um passo além do que a maioria teria e geralmente está disponível apenas para aqueles com essa habilidade. São de uma raça especial ou têm um fator de linhagem especial. No segundo nível, esta semente cria raiz. Isto representa um crescimento na força da alma e também um aumento na sua robustez e durabilidade. Finalmente, no terceiro nível, a raiz toma forma. A forma mais comum é uma representação da pessoa, geralmente uma imagem menor e mais etérea do corpo. Porém, nem sempre é assim, principalmente para quem chega ao 4º nível. Ao atingir a manipulação, não apenas a forma da alma pode ser alterada, mas agora ela pode existir completamente independente do corpo, sem penalidades. Aquele que tocou este 4º nível poderia viver tanto tempo quanto viveria com um corpo e sem ele. Finalmente, a imortalidade reservada aos savantes. Nessa fase, a alma ganha uma vida útil tão longa quanto os planetas e as estrelas. Mesmo que o corpo decaia e murche, a alma durará muito além disso. Ninguém tem certeza se isso é a verdadeira imortalidade ou não, mas o que é garantido é que vocês sobreviverão em muitos da sua dimensão e as dimensões ainda mais altas. Tudo isso explicava principalmente a forma que a alma assumiria em cada estágio, mas por outro lado, parecia uma habilidade inútil, a menos que você pudesse alcançar o 4º ou 5º nível. Mas isso está longe de ser o caso. Aqueles com índice de habilidade de manipulação de almas têm muitas habilidades além de assumir o controle de suas almas. Eles são mais inteligentes do que a maioria, são mais perceptivos e sensíveis, seus sentidos são de outro mundo, e quando combinados com as técnicas certas, sua alma, graças à durabilidade adicional em comparação com outras, pode exibir uma destreza devastadora. Conhecer alguém com habilidade de manipulação de alma, que também tivesse as técnicas para emparelhar com eles, estava entre as coisas mais corajosas que uma pessoa poderia fazer. Eira alcançou o 3º nível, o estágio da forma. Neste nível, sua alma não poderia existir indefinidamente sem um corpo como seria capaz no 4º nível, mas ainda poderia durar vários meses ou até anos sem ele. Isso lhe deu tempo mais que suficiente para chegar ao laboratório e assumir o controle da nave que havia sido preparada para ela. Este recipiente era na verdade um clone de seu corpo original, com sua face modificada apenas o suficiente para que aqueles familiarizados com ela não fossem capazes de reconhecê-la. O problema com os clones é que eles tinham uma vida útil curta e geralmente eram muito diferentes em personalidade da pessoa de quem foram clonados. Mas eles não foram difíceis de preparar. Afinal, mesmo as pessoas da Terra do século XXI, uma mera Terra da 3ª dimensão, poderiam realizar isto. Então, como poderia Eira não ter os recursos da Guilda Via Láctea? Dito isto, os problemas enfrentados pelos clones foram todos apagados quando combinados com uma habilidade de manipulação de alma. Contanto que sua alma estivesse intacta, Eira poderia fazer isso quantas vezes quisesse. Na verdade, você fez este corpo de acordo com minhas especificações? Sim, senhorita Eira. Não poupamos despesas. As fraquezas do seu antigo corpo não estão mais presentes. Este corpo tem a força de alguém no pico da 5ª dimensão e também lhe demos o nó inato do elemental de luz que a senhorita solicitou. Qual nó inato elemental de luz? Eira perguntou. Não conseguimos adquirir nada de alto nível. Integrar um nó inato em um clone provou ser muito mais difícil do que pensávamos. É apenas um nó inato elemental da luz sem classificação. Eu vejo. Eira não parecia desapontada nem feliz com isso. Porém, era difícil dizer se isso era porque ela não se importava de uma forma ou de outra, ou se era porque ela ainda estava se acostumando a usar os músculos faciais de seu novo corpo. Preparar clones poderosos como este já era uma tecnologia disponível há milhares de anos na Via Láctea, provavelmente ainda mais do que quando o escopo de todo o verso dimensional foi levado em consideração. A questão era que era caro demais para um soldado que duraria apenas um ano se você tivesse sorte.
Pode-se dizer que a habilidade de Eira era simplesmente perfeita para tirar vantagem disso e lembrava bastante uma certa raça especial de pessoas que construíram seus próprios corpos após o nascimento. Bom, Eira cerrou e abriu os punhos. O que aconteceu na minha ausência? Capítulo 835. Desaparecer, então ele sobreviveu. A voz de Eira carregava um nível de monotonia que beirava a robótica. Se não fosse pelo fato de sua voz fluir suavemente, seria fácil confundi-la com uma inteligência artificial. Mas com o passar do tempo, ela pareceu se aquecer, não em direção a uma emoção mais feliz, mas apenas em relação aos sentimentos em geral. Não podemos ter certeza, senhorita. Segundo nossa análise, o navio voador que causou a comoção originou-se da base principal. No entanto, o último avistamento de Leonel Morales foi no local de mineração 102, onde foram encontrados os cadáveres de Drunken Kicks, Shadow Hat, Double Shot e Panda. Temos motivos para acreditar que Leonel Morales não estava no navio voador, mas o planeta Vinceiro foi lançado no caos logo depois. Portanto, é impossível dizer se ele ainda está na superfície ou se já partiu há muito tempo. Ele saiu. Eira confirmou sem expressão. Os 3 cientistas se entreolharam, mas não se preocuparam em pedir explicação. Eles já trabalhavam com Eira tempo suficiente para saber que ela daria uma resposta se quisesse. Se não, não adiantava perguntar. Eira respirou fundo e seu corpo relaxou de repente. No que pareceu um instante, seu comportamento habitual retornou. A sutil elegância de seus movimentos, o brilho inteligente de seus olhos, o ritmo calmante de sua respiração. Como se algo tivesse voltado ao lugar, sua personalidade estava de volta. Demorou um pouco mais do que o esperado. Eira balançou a cabeça. Isso não foi tudo o que aconteceu, certo? Certo. Greta Wilton e Rolo Wilton sofreram algumas reações adversas devido ao seu fracasso. Em segundo lugar, as 4 organizações que participaram regressaram aos seus territórios, mas entraram num estado de quase reclusão. Seus movimentos são limitados, e grande parte do movimento que existe foi revertido em busca de Leonel Morales. Em terceiro lugar, o velho cavalheiro parece ter a Voca em mãos como esperado. Parece que ele ainda sente que falta uma peça do quebra-cabeça. Eira sentiu. Aquele velho sempre foi esperto. Se não fosse por isso, ele não seria encarregado de um bem tão importante. No entanto, não importa o quão perspicaz ele seja se não tiver informações suficientes. Senhorita, é seguro confiar naquele comerciante Avok? Não importa. Eira disse sem se importar. Ele também não tem informações suficientes para fazer uma mudança. De uma forma ou de outra, a guilda Via Láctea cairá de joelhos diante de mim. Eira amava Nara de seu falecido noivo? A resposta foi sim, mas a razão pela qual pode ser surpreendente para a maioria. Aqueles com a habilidade de manipulação da alma eram incrivelmente sensíveis. Eles experimentavam emoções muito mais elevadas do que a maioria e eram empáticos naturais. Eira originalmente via Nared como uma luz ao longo do caminho em direção ao seu objetivo final. No entanto, isso facilmente se transformou em uma verdadeira paixão, muito rapidamente. Não ajudou que os sentimentos de Anared por ela fossem tão claros como se ela pudesse ler um livro sobre seus pensamentos. Para ela, a morte de Anared foi tanto a perda de um ente querido quanto um revés que arruinou os planos que ela vinha traçando há décadas. Ainda assim, ela era Eira Ovilten. O fracasso era algo a que ela já estava acostumada há muito tempo. A verdade é que ela não esperava morrer dessa forma. Embora ela tivesse atribuído uma pequena probabilidade a isso, pode-se dizer que Leonel a surpreendeu mais uma vez, algo que ele tinha o hábito de fazer. Mas ela ainda sentia que esse resultado era ainda melhor do que o que ela havia planejado. Foi tão surpreendente e inesperado que ninguém teria a menor ideia de que ela havia encenado. Isso tornou tudo perfeito. Vou matá-lo em breve, mas neste caso tenho que agradecê-lo. Estou um passo mais perto de derrubar aquele meu suposto pai. As coisas teriam sido mais fáceis se ela pudesse ter a terra no bolso de trás. Se ela tivesse conseguido, seria apenas uma questão de tempo até que o conselho da guilda estivesse completamente do seu lado. No entanto, ela sentiu que este método poderia ser ainda mais doce do que seus planos originais. Leonel demorou ainda mais do que Eira para chegar a um planeta onde pudesse desembarcar. Infelizmente, ele investiu a maior parte da utilidade de sua arte para escapar das imediações do planeta Vinceiro. Foi por isso que ele se apoiou tanto nos minérios elementais do vento. Ele estava planejando usar os ventos voláteis para dar-lhe um impulso adicional às pessoas que a guilda Via Láctea não seria capaz de igualar. O que ele não sabia na época era que não haveria nenhuma das redes defensivas que ele esperava encontrar. Na verdade, não havia absolutamente nada. Ele voou para longe do planeta como se estivesse em uma simples viagem. Quando Leonel conseguiu pousar neste planeta praticamente desabitado, ele nem saiu da nave. Em vez disso, ele pegou seu talismã de comunicação e começou a modificá-lo com sua pena de artesanato. A essa altura, ele sentia que Aina deveria estar de volta ao planeta Valian. Assim, utilizando a conexão já estabelecida entre os 2 talismãs, ele se teletransportaria até a localização dela. Isso também ajudaria caso eles estivessem em algum lugar inesperado. Assim, ele não faria uma viagem sem motivo. A metade de Aina já tinha uma medida de proteção embutida que o alertaria e o enviaria caso alguém que não fosse ela a usasse. Portanto, aproveitar esse mecanismo não foi difícil. Eu deveria esconder as flutuações e talvez adicionar alguma ocultação do outro lado. Seria muito ridículo se eu me teletransportasse apenas para ser perseguido novamente. Em uma sala alugada de um restaurante, um debate acalorado que já durava há semanas ainda continuava. Definitivamente não ajudou o fato de não haver um único grama de estrogênio à vista. Pelo que pôde ser visto, ninguém esperaria que se tratasse de um grupo de irmãos que estavam juntos há muito tempo. Não podemos fazer isso. Ainda acho que deveríamos dizer a ele que ela foi ver o pai e que estará de volta. Você quer mentir para ele? Não está mentindo. É a verdade. Quando nas palavras dela ela disse que voltaria. Por que você está defendendo aquela mulher? Eu não estou defendendo ela.
mas ela claramente tinha seus próprios motivos. Não me importa quais sejam os motivos, são todos besteiras. Precisamos contar a verdade ao Cap. Outra saraivada de insultos e rugidos cheios de testosterona estava prestes a ser lançada quando uma voz divertida de repente e facilmente cortou tudo. Seu volume não era particularmente alto e ainda assim, fez com que todos voltassem o olhar para o mesmo local. Diga-me a verdade sobre o quê? Leonel apareceu com um sorriso, cancelando sua ocultação por não parecer necessária. Seu olhar vagou pela sala antes de pousar na mesa. Uma pilha de objetos imediatamente chamou sua atenção, fazendo com que seu sorriso congelasse e desaparecesse lentamente. Capítulo 836, Balanço Dourado. Boné. Todas as vozes gritaram em uníssono, abafando até mesmo o volume em que estavam discutindo antes. E no entanto, Leonel parecia não ouvi-los. Seu olhar estava inexpressivamente fixo nos itens sobre a mesa. O cubo segmentado, a máscara com veias azuis, o talismã, o colar. Seus olhos varreram todos eles quase descuidadamente, sua expressão não revelando nada. Ainda assim, era como se ele estivesse numa dimensão paralela, um espaço que partilhava com os itens sobre a mesa. Ele não conseguia ver, ouvir ou mesmo cheirar mais nada. O chão sob seus pés poderia muito bem não ser nada além de um vazio sem fim pelo qual ele estava em queda livre. A sala ficou em silêncio quando notaram a direção do olhar de Leonel. De repente, todos sentiram que era ridículo que estivessem debatendo esse assunto há tanto tempo, apenas para Leonel perceber tudo devido a um leve descuido. Eles nunca poderiam esperar que Leonel aparecesse de repente dessa forma. Mesmo que quisessem esconder os itens, nunca tiveram a chance de fazê-lo. Boné? Joel saiu de sua posição, aproximando-se de Leonel. Nenhum deles jamais tinha visto Leonel se emocionar. Mesmo quando sentia raiva, ele entrava em um estado de frieza que deixava até eles desconfortáveis. Esse grupo de irmãos estava junto há mais de 10 anos, sem contar o tempo que passaram separados. Eles cresceram juntos. Desde os 5 anos de idade, quando colocaram os primeiros protetores de futebol, até os 17 anos de idade. Desde que jogaram juntos, é claro que perderam seu quinhão de jogos. Porém, nenhum deles se lembrava de ter perdido quando Leonel ficou assim. Era como se todos fossem forçados a um estado hipertenso, com mentes e corpos em alerta total, como se estivessem aguardando ordens. Joel estava diante de Leonel, mas este parecia olhar através dele. Foi o maior desconforto que Joel já sentiu em sua vida. Leonel não desviou o olhar, não esticou o pescoço nem inclinou a cabeça para o lado. Na verdade, Joel sentiu como se um buraco estivesse sendo aberto em sua garganta. Isso é tudo? Leonel falou. Sua voz não parecia carregar muita mágoa. Na verdade, foi bastante reconfortante. Era o tipo de voz que se podia ouvir ao adormecer. A voz de Leonel normalmente não era assim. Não era muito profundo nem muito alto. Tinha uma suavidade e despreocupação que atraía aqueles ao seu redor. Mas neste momento a natureza calmante mascarava uma espécie de coerção que exigia uma resposta. Era o tipo de pergunta que qualquer um que a ouvisse seria obrigado a responder, o tipo de pergunta. Pergunta para a qual eles não poderiam mentir mesmo que tentassem. Sim, isso é tudo. Joel respondeu. Eu vejo. Leonel ficou em silêncio e a sala fez o mesmo. Os olhos de todos os seus companheiros de equipe focaram nele, a preocupação marcando suas sobrancelhas. No entanto, nenhum deles falou uma única palavra. Eles sabiam que, neste momento, nada chegaria a Leonel quando ele entrasse em seu próprio mundo. Foi exatamente como tinha sido no começo. Ele nem seria capaz de ouvi-los. E eles estavam exatamente certos. Dentro do mundo dos sonhos de Leonel havia um clone dos sonhos dele mesmo. Antes deste Druin clone havia uma balança dourada. De um lado da balança havia uma réplica quase perfeita de Aina, mas era possível ver através dela. Do outro, havia uma réplica perfeita de Leonel que também podia ser vista através dele. O clone dos sonhos de Leonel acenou com a mão. Réplicas da máscara com veias azuis, do talismã, do colar e do cubo segmentado se manifestaram, caindo ao lado de Aina. O equilíbrio dourado mudou, caindo pesadamente para um lado. Um barulho estrondoso reverberou pelas paredes brancas do mundo dos sonhos, enviando onda após onda de sons trêmulos em todas as direções. No entanto, o Druin clone de Leonel quase não reagiu, mesmo quando o coração da réplica de Aina caiu. Agarrando o cabelo, o Druin clone começou a formar partículas de luz. Após a formação de cada uma dessas partículas, elas flutuavam suavemente para o lado da réplica de Leonel. Leonel agarrou o ar, formando outro ponto de luz. Dentro, uma imagem dele conhecendo Aina pela primeira vez era reproduzida. Podia-se ver seu cabelo curto e seu sorriso tímido. Leonel jogou levemente para frente antes de formar outro. Dentro deste você pode encontrar sua primeira confissão para Aina. Alguém poderia pensar que sua primeira reação teria sido aquela fuga confusa a que todos estavam acostumados. Mas a lembrança de Leonel era diferente. Naquele dia, ela deu um sorriso tão brilhante que ficou gravado em seu coração para sempre. Foi só depois disso que ela pareceu entrar em pânico e fugir. Leonel jogou o grão de luz para frente. O equilíbrio mudou ligeiramente, mas não foi o suficiente para equilibrar as coisas mais uma vez. Um após o outro, as partículas de luz continuaram a crescer. Cada memória, cada emoção, cada primeira vez, cada experiência. No entanto, mesmo depois que a última memória chegou, o equilíbrio não estava equilibrado. Leonel ficou inexpressivo. Não havia mais lembranças. Ele havia anotado tudo desde os 7 anos em que conheceu Aina. No entanto, tudo isso não foi suficiente para compensar esses 4 itens. Naquele momento foi quase como se uma tesoura pairasse sobre o coração de Leonel, pronta para cortar algo que esteve com ele durante o que pareceu uma vida inteira. No entanto, no momento em que as lâminas cintilantes brilhavam, preparadas para se aproximarem, uma memória pairou na visão de Leonel, dançando na lateral de sua
sua réplica. Era uma imagem de Leonel ajoelhado de quatro sobre o corpo de Aina. A parte inferior de suas pernas foi arrancada, carbonizada e irreconhecível. Seu próprio rosto estava coberto de fuligem, a raiva pintando sua expressão. Sem dizer uma palavra, a mão de Leonel agarrou-se novamente ao ar. Desta vez, não foi uma memória que se formou, mas sim um item. Comparado com os outros itens, estava surrado e até rachado em vários lugares. E, no entanto, pesava muito na mão de Leonel. Era uma pulseira, um mero tesouro de grau C. Leonel jogou para frente. Quando pousou, o equilíbrio tremeu, finalmente mudando até que ambas as plataformas estivessem perfeitamente niveladas. Capítulo 837. Agitação? Aina ficou sentada em silêncio, sem se mover nas semanas em que estiveram nesta espaçonave. Apesar de seu apetite normalmente grande, ela não tinha comido nada. E completamente fora do normal, ela não levantou um único dedo para praticar ou treinar. Ela simplesmente ficou sentada, olhando para o pulso da mesma forma que já fazia há muito tempo. Sobre ela havia uma pulseira velha e rachada. Ela não conseguiu reunir coragem para entregá-lo junto com todo o resto. Ela se convenceu de que Leonel não precisava disso. Afinal, ele tinha tantas coisas valiosas, certo? Ele não sentiria falta de um tesouro de grau C. Certo, estaria tudo bem se ela ficasse com ele, não seria grande coisa. Ele provavelmente já se esqueceu de sua existência. Aina piscou, fazendo com que um desconforto percorresse seu corpo. A secura de seus olhos quase a fez sentir como se algo estivesse raspando neles, fazendo-a estremecer. Aina, você precisa descansar. Savai tentou convencer Aina a descansar novamente. Ela já havia perdido a conta do número de vezes que já havia tentado. Mesmo para alguém da quarta dimensão, definitivamente não era saudável permanecer acordado por tanto tempo. Mesmo Leonel, que tinha Dream Force na quinta dimensão, ainda sentia necessidade de dormir pelo menos uma vez por semana, muito menos Aina, cuja Soul Force estava apenas na quarta dimensão. Antes que Aina pudesse mais uma vez lhe dar uma resposta superficial sobre estar bem, a força de Yuri aumentou de repente. Aina não conseguiu reagir antes de perceber que seus olhos se fechavam involuntariamente. Savai estendeu os braços e pegou Aina antes que ela pudesse cair da cadeira. A nave não tinha muito espaço. À frente estava Yuri, que assumiu o comando, e havia espaço suficiente para cerca de 4 pessoas sentarem-se frente a frente, em pares, na parte de trás. O assento também podia reclinar para permitir uma experiência de sono decente e havia um compartimento na parte de trás com bastante comida em conserva. Savai ajudou a colocar o assento de Aina em uma posição reclinada e a deixou dormir. Ela não pôde deixar de suspirar baixinho. Ela testemunhou muitos rompimentos em sua vida. Afinal, ela já foi uma estudante do ensino médio. Mas isso claramente parecia algo além disso. Infelizmente, ela não tinha nenhuma experiência pessoal em tais assuntos. Ela nunca se apaixonou por um homem, então não entendia nada do que Aina estava vivenciando. Mas ela ainda não conseguia entender tudo isso. Se isso te machucou tanto, por que você fez isso? Estaremos atravessando de uma dobra de realidade de quinta dimensão para uma dobra de sexta dimensão muito em breve. A voz de Yuri veio da frente. Você deveria se preparar. O salto do quinto para o sexto é o maior que você já experimentou até agora. Você pode até sentir que voltou a ser um mortal normal. Se você conseguir se adaptar ou não, decidirá se você terá um futuro pela frente ou se a quinta dimensão será o seu limite. Yuri explicou isso de forma agradável e sucinta. Você me quer aqui, Yuri? Savai falou após uma longa pausa. Na verdade, já fazia tanto tempo que Yuri achava que não precisava esperar resposta alguma. Mas o conteúdo da pergunta foi ainda mais chocante. As circunstâncias que levaram Savai a estar aqui foram bastante únicas. Aina estava agarrada a ela a ponto de se recusar a soltá-la. Como resultado, Yuri não teve escolha senão propor um acordo a Savai. Esse acordo foi bastante simples. Foi uma oportunidade de entrar no mundo mais amplo e vivenciar o verso dimensional de uma forma que ela nunca teve antes. Comparado a uma organização bronze mediana, o lugar para onde estavam indo não era apenas um degrau acima. Savai não sabia como responder inicialmente. Ela não estava bêbada de poder, ela realmente não tinha nada pelo que lutar e não tinha mais família. Se ela respondesse porque disse sim e escolheu vir, não foi devido à tentação de oferta de Yuri, mas sim porque Savai só não queria mais ficar sozinho. Ela queria aquela irmandade que as três tiveram antes, mas sentia que isso era cada vez menos provável a cada dia que passava. Você acha que eu te odeio? Yuri rebateu. Savai realmente não sabia como responder. Ela não achava que era odiada, apenas que esses dois compartilhavam um segredo que ela não conhecia. Foi como descobrir que você era a terceira roda de um relacionamento formado a dois. Se ela fosse honesta, esse era um bom motivo pelo qual ela também se afastou. A ironia de tudo isso, porém, é que naquela época ela havia traçado uma linha entre ela, Aina e Yuri porque Aina matou Conrad de forma tão cruel. Mas Aina fez isso pelo bem de Leonel. E agora foi um assunto entre Aina e Leonel que mais uma vez os uniu. Savai, sou uma criança que o pai da senhorita Aina adotou. Tenho a obrigação de protegê-la acima de tudo. No entanto, nada disso significa que nunca vi você como amigo. Savai ficou em silêncio, sem saber como responder. Mas seu olhar brilhava com lágrimas não derramadas, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Obrigado, Yuri. Por que você está me agradecendo? Preciso de algum apoio para lidar com as mudanças de humor da senhorita. As duas garotas riram, atravessando as profundezas do espaço com um pouco de calor. Tudo bem. O olhar de Leonel recuperou o foco enquanto ele sorria levemente, dando um tapinha no ombro de Joel. O que há de errado com você? Parece que você viu um fantasma. Capitão. Joel não sabia como responder a isso. Num segundo, Leonel estava completamente inexpressivo. E no seguinte, ele estava sorrindo calorosamente. O que diabos estava acontecendo? Parece que todos estão aqui. Isso é bom. Leonel de repente lançou um sorriso diabólico. Que tal provocarmos alguns problemas?
Capítulo 838. Irmãos, 1. Boné, você está bem? Leonel piscou. Por que eu não estaria? Joel ficou sem palavras. Ele sabia que o Q de Leonel não era tão baixo. Ele estava apenas fingindo? Ou aquele cérebro dele finalmente entrou em curto-circuito? Ele nem sabia como responder a tudo isso. Leonel sorriu com conhecimento de causa, mas não disse mais nada. A maneira como sua própria lógica funcionava não era algo que ele quisesse explicar. O número de cálculos, uma parte rigorosos e outra parte arbitrários, que levaram à sua decisão final foi tão grande que ele teria que ficar aqui o dia todo se aqueles caras insistissem para que ele explicasse tudo. Para piorar a situação, eles poderiam nem entender e presumir que ele estava simplesmente perdoando Aina porque estava apaixonado, quando ele era provavelmente a única pessoa neste mundo que não seria culpada de tal coisa. As ações de Aina doeram? Claro que sim. Leonel entendeu por que ela fez isso? Ele entendeu isso também. Ele sabia que Aina tinha problemas de abandono. Ele sabia que ela sofria gravemente de ataques de pânico e ansiedade. Foi por isso que ele não quis olhar para ela naqueles momentos finais. Por mais que se importasse com ela, ele simplesmente não podia ignorar a vida e a morte de seus irmãos pelo bem das emoções dela, certo? Foi duro quando ele colocou dessa forma, mas era a verdade. Talvez a maior decepção de Leonel tenha sido ter deixado Aina para trás expressamente para que ela pudesse proteger seus companheiros de qualquer imprevisto. No entanto, pelo que parecia aqui, ela partiu antes que eles estivessem livres. A ironia de tudo isso não passou despercebida para ele. A segunda maior decepção foi que ela não acreditava que ele pudesse voltar vivo. Essa falta de confiança doeu quase tanto quanto qualquer outra coisa. Doeu tanto que Leonel soube que havia tornado aquelas lembranças muito mais leves do que deveriam. Ele havia dito a Aina há muito tempo que a única coisa que nunca toleraria era que ela perdesse a confiança nele. Desta vez, ela mal estava dentro de um limite que ele pudesse aceitar. Porém, se houvesse uma próxima vez, o equilíbrio dourado poderia ser ainda mais difícil do que desta vez. De qualquer forma, o melhor cenário agora era fingir que nada havia acontecido. Pelo menos assim os meninos pensariam que ele simplesmente não queria falar sobre o assunto e evitá-lo. Ele sabia que eles provavelmente haviam dito muitas palavras duras sobre Aina em sua ausência, mas como ele já havia tomado sua decisão por enquanto, ele não achava que isso deveria continuar. E na verdade, mesmo que sua decisão tivesse recaído sobre o outro lado, em vez de ouvir constantemente sobre o quão terrível ela era, ele preferiria que todos os pensamentos sobre ela fossem simplesmente congelados. Que problema você está tentando provocar, capitão? Joel perguntou, aparentemente percebendo algo. Já que era isso que Leonel queria, quem eram eles para não obedecer? Afinal, não foi o relacionamento deles e não foram eles que investiram tantos anos de sua juventude nisso. Leonel sorriu, examinando a sala. Neste momento havia muito mais do que os 4 que vieram como gênios semeados. Embora muitos de seus companheiros tenham morrido durante a metamorfose, parecia que 8 ainda restavam. Ele não pôde deixar de se sentir genuinamente feliz ao ver todos os rostos assim. Joel. Sim. Se eu dissesse que quero que cheguemos ao topo do verso dimensional e estabeleçamos nosso controle sobre tudo, o que você diria? Os olhos de Joel brilharam. Todo o nervosismo que sentirá em relação ao comportamento de Leonel desapareceu com o vento. Suas costas se endireitaram e seu peito se alargou. Quase se podia sentir a aura afiada de sua habilidade assobiando ao seu redor, deixando marcas de lâmina no ar. Foi isso? Olhando nos olhos violeta claros de Leonel, ele podia ver propósito, ambição, determinação. Não era como se ele nunca tivesse visto o último dos 3 em Leonel antes, mas eles sempre estiveram voltados para objetivos de curto prazo. Esta foi a primeira vez que ele viu os 2 primeiros direcionados para algo diferente de Aina. Se a equipe teve que identificar o seu maior medo em toda essa provação, não foi o fato de Aina estar deixando Leonel. Objetivamente falando, sempre acreditaram que Leonel poderia fazer melhor. E mesmo com quão linda Aina se tornou, não seria ridículo se ela fosse o único ser com esse nível de beleza durante todo o verso dimensional? Com as qualificações de capitão, por que ele não conseguiria encontrar outro? Não. O que eles mais temiam era que sem Aina, o homem que todos eles respeitavam e admiravam de repente ficaria sem rumo mais uma vez. Uma flecha com poder incalculável voando em direção a um abismo sem fim sem alvo. Mas agora, Joel começou a rir. Sua risada barulhenta era ainda mais plena e redonda que a de Leonel. Sua pele escura quase brilhava com uma aura própria. Até Leonel ficou um pouco surpreso ao ver que Joel de repente ganhou um leve tom violeta em sua energia que definitivamente vinha do próprio Leonel. Olhando ao redor da sala, Leonel encontrou mais 7 rostos sorridentes olhando para ele, cada um tomando para si uma porção da energia violeta de Leonel. Um calor não pôde deixar de florescer no coração de Leonel. Eles não fizeram nenhuma pergunta, não queriam saber como ou porquê. Eles simplesmente deram o salto porque confiavam nele. E para a energia violeta de Leonel reagir por conta própria, assumindo a responsabilidade de compartilhar seu poder real com todos eles. Isso só poderia significar uma coisa. Leonel confiava neles incondicionalmente. Esses foram seus irmãos para o resto da vida. Estes eram os guerreiros que ficariam ao seu lado até o fim. Estes eram seus generais. Capítulo 839. Irmãos, 2. Você tem certeza disso, capitão? Joel perguntou. Depois do que aconteceu no planeta Vinceiro, embora sejamos talentosos em comparação com seus alunos normais, eles estão traçando uma linha entre nós e eles. Algo como controlá-los por dentro seria difícil, considerando o quão cautelosos eles estão sendo. O grupo assentiu em confirmação. Mesmo enquanto estavam aqui, provavelmente estavam sendo monitorados por alguém ou algo assim. A única razão pela qual não estavam preocupados o suficiente para avisar Leonel foi porque tinham certeza de que ele não era estúpido o suficiente para vir aqui sem qualquer tipo de plano ou contra-ataque. Dito isto, as palavras seguintes de Leonel fizeram-nos questionar-se. Certo.
Falando nisso, onde estamos agora? O grupo olhou para Leonel como se ele fosse um louco. Ele tinha acabado de escapar da perseguição das entidades da quinta dimensão, e pode-se até argumentar que a única razão pela qual ele conseguiu fazer isso foi por causa do elemento surpresa. Agora, porém, quem quer que fosse procurá-lo estaria preparado e provavelmente ainda mais informado sobre todas as suas habilidades. Ele não seria capaz de sair dessa novamente tão casualmente. O fato de ele nem saber onde eles estavam era uma enorme bandeira vermelha. Mas vendo quão descuidado ele parecia com tudo isso, eles ficaram mudos demais para repreendê-lo. Este é um planeta aliado, capitão. Jill falou. Jill era o recebedor favorito de Leonel fora de James quando eles estavam no campo de futebol. Em vez de jogar como T.J. e como James, ele jogou como wide receiver. E de fato foi ele quem pegou o touchdown da vitória na jogada final, depois que o técnico substituiu James furioso. Ele era um homem alto, apenas alguns centímetros mais baixo que Leonel. Mas ele era bastante magro. Na verdade, sua composição corporal e postura inadequada lembravam estranhamente a Festo. Só que Leonel sabia muito bem que Jill não era tão maluco quanto a Festus. Ele sempre disse que o treinamento muscular atrapalhava sua coordenação olho-mão. Aliado? Leonel piscou. Nunca tinha ouvido esse termo antes. Sim, muitos mundos estão sob propriedade conjunta como este. Eles também funcionam como bons centros de entretenimento e centros comerciais. Depois disso, definitivamente deveríamos ir ao clube de strip. A aparência geralmente esbelta e preguiçosa de Jill iluminou-se quando ele chegou a esse ponto. Leonel se perguntou por que o pirralho geralmente descontraído decidiu tão graciosamente explicar as coisas para ele. Parecia que esse era o seu propósito o tempo todo. No grupo deles, pode-se dizer que o segundo maior pervertido fora de James era definitivamente Jill. Quem sabe quantos corações ele quebrou na Royal Blue Academy com aquele rosto casualmente bonito dele. Aquela barba das 5 horas que ele nunca se preocupou em raspar completamente e seu cabelo loiro sujo e esvoaçante deixavam aquelas pobres garotas sem chance. Leonel riu. Talvez mais tarde. Ah, Jill quase pulou da cadeira. Alguém assumiu o controle do seu corpo, boné? Deixe-me verificar. Jill quase pulou sobre a mesa, expressando seu choque da maneira mais ridícula. Mas ele não conseguiu ir muito longe antes que Franco lhe desse uma palmada no rosto. Aparentemente sabendo exatamente o que aconteceria a seguir, Arnold, que estava sentado entre os dois, colocou a mão no peito de ambos, mantendo-os separados. Você está tentando ir, orelhas de elefante? Jill retrucou, seu nariz pontudo vazando gotas de sangue. Você não vê que há comida na mesa, Quasimodo? Não quero que seu B.O. estrague minha refeição. Jill e Franco tiveram uma relação de amor e ódio. Enquanto Jill jogava como wide receiver, Franco jogava como cornerback, sendo que este último deveria se defender do primeiro. Pode-se dizer que eles estiveram em guerra durante todos os treinos. Alguém poderia pensar que eles eram inimigos e não companheiros de equipe. Franco era bastante conhecido por suas partes corporais excessivamente grandes. Ele tinha pés grandes, mãos grandes e orelhas grandes. De alguma forma, tudo se juntou para ele em um pacote muito bonito. No mínimo, ele não era feio. Mas isso não impediria Jill de atacá-lo. Ironicamente, Arnold, que havia impedido os dois, tinha praticamente o mesmo relacionamento com Milan por causa de coisas em campo. A barriga de Arnold era tão grande quanto a de Milan e seu peito e braços eram igualmente sólidos e robustos. As palmas de suas mãos eram provavelmente ainda maiores que as de Franco, impedindo completamente os dois homens de pularem um sobre o outro. Isso foi muito útil para Arnold. Afinal, ele jogava na defensiva enquanto Milan jogava no centro. Suas batalhas durante os treinos também foram bastante infames. Leonel assistiu a tudo isso com um sorriso no rosto. Há quanto tempo? Parecia que em sua obsessão por Aina ele havia negligenciado seus irmãos. O fato de eles não o culparem agora, quando ele sabia que tinham todo o direito de fazê-lo, apenas o fez afirmar sua decisão de não esquecê-los novamente. Claro, podemos ir mais tarde. Leonel riu. Não, capitão, de verdade. Alguém mexeu com sua cabeça? Todo o grupo olhou. Desde quando Leonel concordaria em ir a um clube de strip? Desta vez, porém, foi Alan quem deu um tapa na nuca de Jill. Era óbvio para ele que Leonel estava apenas tentando superar Aina. Por que você estava fazendo tantas perguntas sobre isso? Leonel riu e balançou a cabeça. Certa vez li em algum lugar que os lugares mais vulneráveis e abertos para as pessoas são lugares como um bordel ou um clube de strip. Eu me pergunto quanta informação está escondida nessas paredes? O grupo piscou ao olhar para Leonel. Jill esfregou a nuca, olhando feio para Alan. Mas até ele parou e olhou para Leonel quando ouviu esta explicação. Ir ao clube de strip para informações. Tudo bem. Capítulo 840 antes de ir. Capitão, está tudo bem para você se juntar às fileiras de nós, pervertidos. Eu não vou julgar você. Leonel riu da reação deles. Ele estava principalmente brincando. Ele não precisava de muita informação agora. Ou mais precisamente, não havia nenhuma informação que ele pudesse receber de repente ao ir a um clube de strip neste exato momento que não fosse como uma torta caindo do céu. Leonel sabia que a probabilidade de encontrar algo útil em tal caso era mínima, ou mesmo mínima. Em vez disso, ele apenas apresentou a ideia porque tinha outra coisa em mente, uma rede de informações. Durante seu tempo lutando contra o reino de Alexandre, o Apex, Leonel havia aprendido há muito tempo o valor de não apenas ter informações, mas também de subverter as informações do inimigo. O problema de tudo isso é que nem Leonel sabia exatamente por onde começar. Do jeito que as coisas estavam agora, ele tinha 9 subordinados. Seus 8 irmãos aqui e autor que ele já havia enviado para assumir o controle do Oryx. Uma tarefa que não deveria ser muito difícil para ele realizar. Mas uma rede de informação, especialmente uma que precisaria cobrir toda uma galáxia, no mínimo, estava muito além do seu estado atual. A resposta lógica seria utilizar as redes de informação já existentes. Leonel tinha certeza que encontraria vários.
Mas o problema com essas redes de informação é que a sua confidencialidade só se estendeu até o limite dos seus benefícios. Se Leonel começasse a comprar grandes somas de informação relacionada com a ascensão e queda das grandes potências, para não mencionar o facto de não ter fundos para fazer tal coisa atualmente, não haveria forma de estas redes de informação não aproveitarem disto. É claro que Leonel também poderia usar isso a seu favor e caminhar na corda bamba pintando uma imagem falsa do que ele realmente queria, enquanto desviava as informações de que realmente precisava. No entanto, tal coisa só seria possível se ele já tivesse uma compreensão completa do alcance de muitas coisas. Mas se ele tivesse isso, por que precisaria das redes de informação para começar? E assim, ele voltou à estaca zero. Depois de chegar a esse beco sem saída, muitos sentiriam desespero, mas Leonel sorriu fora de si. Esse tipo de desafio, há quanto tempo ele não sentiu isso? Como ele poderia conter o sorriso? Infelizmente, quando os meninos viram os olhos de Leonel vidrados e um sorriso assustador espalhado por seu rosto, eles ainda pensaram que ele estava pensando no clube de strip. Alan balançou a cabeça, colocando os óculos no nariz. Cap já caiu. Acho que talvez precisemos substituir aquela que não será identificada logo, antes que caia na depravação. Drake concordou. Drake, diferentemente dos demais, desempenhava a mesma posição de Leonel, zagueiro. Acontece que ele era um novato quando Leonel estava no último ano, e dado quão bom Leonel era, ele nunca teve a chance de jogar. Mesmo assim, ele passou a maior parte do primeiro ano imitando tudo que Leonel fazia, porque Leonel era seu ídolo. Então, ele adquiriu muitos dos hábitos de Leonel, incluindo um desdém geral por todas as coisas relacionadas às mulheres, até que pudesse encontrar sua própria Aina. A essa altura, o que antes era uma emulação havia se tornado o verdadeiro Drake, então ele também sentiu a obrigação de salvar seu capitão. Quanto a Alan, ele era praticamente assexuado. Ele não encontrava nenhum carinho em mulheres ou homens, apenas gostava das telas de computador e da programação. Infelizmente, em vez de ganhar uma profissão de programador, ele foi contratado como segurança 5 estrelas e foi forçado a jogar futebol desde muito jovem. Para tornar as coisas mais deprimentes, a habilidade que ele despertou também não teve nada a ver com programação, deixando-o ainda mais deprimido. Parecia que o mundo não queria que ele fizesse o que mais gostava. Tudo bem, tudo bem. Leonel riu. Esqueça o clube de strip por enquanto. Daqui a pouco pretendo partir para um legado que venho adiando há muito tempo. Não será certo fazer nada até que eu possa deixar a terceira dimensão e entrar na quarta e esperançosamente na quinta. Leonel sabia que seria capaz de atravessar a quarta dimensão. Graças ao seu corpo metálico, seu corpo já estava quase todo temperado. Embora a maioria dos talentos levasse anos, deveria levar no máximo algumas semanas ou meses. Teoricamente, pelo menos. Mas para fazer isso, ele definitivamente precisava do resto da limpeza dimensional. Primeiro, você já está saindo de novo? Rai fez beicinho. Para um homem tão grande, a cara que ele fazia era quase adorável. Leonel sorriu. Desta vez não ficarei longe por muito tempo. Na verdade, prometo que cada passo que dermos a partir de agora será em conjunto. Ao ouvir tal promessa, os olhos do grupo brilharam. Parecia que Leonel percebeu que também os estava negligenciando. Como era esse o caso, não havia necessidade de dizer mais nada. Se havia algo em que podiam confiar em Leonel, era que ele nunca cometeria o mesmo erro 2 vezes. Por enquanto, acho que vocês estão certos. Tentar derrubar suas organizações de dentro para fora será difícil. Em vez disso, quero apenas que você os monitore e colete informações. Mesmo as coisas que todos vocês consideram inúteis, anote-as e de preferência memorize-as. Já que estou aqui, não irei embora sem dar algo a todos vocês em troca. Leonel examinou a sala. Ele os deixou crescer e melhorar por conta própria por muito tempo. Se ele quisesse ser rei, sua habilidade em combate não era a única importante. Ele tinha que ter certeza de que todos ao seu redor também cresceriam. E felizmente ele formulou uma técnica perfeita para isso baseada no índice de habilidade. Caminho dos sonhos. Capítulo 841, Antes de ir, 2. Druin Pass se inspirou tanto no índice de habilidade quanto na habilidade de Aina. Leonel sempre achou fascinante que Aina fosse capaz de intuir o próximo passo de sua progressão e se perguntou como seria ter tal habilidade. É claro que Leonel não tinha ilusões de que Druin Pass seria tão bom quanto a habilidade inata de Aina. Na melhor das hipóteses, poderia simular talvez 1 ou 2% do efeito. No entanto, Leonel ainda sentiu que isso era uma ajuda suficiente para empurrar os seus companheiros na direção certa. Ficou claro que eles estavam crescendo bem por conta própria. Se alguém olhasse apenas para suas dimensões, eles já o haviam deixado para trás. Mas Leonel queria dar-lhes um crescimento mais focado. Joel, você se enquadra no índice de habilidade de afinidade da lâmina, certo? Joel assentiu. No começo, ele só conseguia adicionar uma aura afiada às suas armas. Mas agora, ele havia crescido muito além disso. A única diferença entre ele e Ana do Crimson Hall era que este último se especializava em lâminas curtas e adagas, enquanto preferia armas de haste como sua lança, ou uma alabarda ou lança. No momento ele ainda usava o mesmo Pike Grau D que ganhou em sua primeira zona, mas isso ainda foi suficiente para deixá-lo entre a média em termos de armas. Ele principalmente não mudou devido ao valor sentimental. Até que ponto você está compreendendo seus ciclos universais? Eu compreendi o inverno e o verão sozinho, mas estou tendo problemas com a primavera e o outono mais a menos. Leonel continuou a fazer várias perguntas a Joel antes de cair em silêncio, fechando os olhos. Depois de vários minutos, Leonel estendeu um dedo para frente, pressionando-o na testa de Joel. Naquele momento, Joel experimentou o que parecia ser um sonho, mas era como se estivesse lúcido em cada momento. Tudo era tão vívido que ele quase começou a representar cada passo. O sonho não continha palavras nem conselhos expressos.
Foi mais como uma sensação. Joel sentiu como se estivesse vivenciando anos de vida e se tornando mais sábio a cada momento que passava. No final, ele sentiu como se pudesse ver um caminho vago a seguir. Leonel exalou um longo suspiro enquanto retraía o dedo. Se ele quisesse que Joel e os outros compreendessem tudo por conta própria, ele não poderia simplesmente dar-lhes compreensão. Em vez disso, o que ele poderia fazer era dar-lhes uma vaga sensação do caminho a seguir que fazia com que um caminho desconhecido parecesse familiar para eles. No momento, Leonel conseguiu simular cerca de um ano à frente para eles. Isso seria capaz de agilizar o processo que eles teriam feito em um ano em uma fração do tempo. Este foi o caminho dos sonhos. Leonel sabia que provavelmente poderia simular mais tempo, mas quanto mais pressionasse, menos preciso se tornaria e mais provável seria que eles se desviassem do curso. Este foi o melhor resultado para o seu nível atual. Terminado o contrato com Joel, Leonel seguiu para o Milan. Milan, seu índice de habilidade do escudo de energia está quase no estágio de reflexão, correto? Milão assentiu. Muito perto. Mas duvido que se subíssemos uma dimensão isso estaria no estágio de nulificação. E seus ciclos universais? Milão coçou a cabeça. Eu realmente nunca pensei sobre isso. Isso não é apenas para armas e elementos? Eu nem saberia como integrá-lo com a minha habilidade se fosse possível integrar com uma habilidade. Leonel assentiu, ficou em silêncio e depois pressionou um dedo na testa de Milan antes de passar para Rai. Rai, seu índice de habilidade de afinidade com a Terra é um pouco único. É difícil aumentá-lo para níveis mais altos por conta própria. A afinidade com a Terra ou qualquer habilidade de afinidade elemental poderia ser separada em múltiplos caminhos de evolução potencialmente ramificados. Alguns caminhos focavam no volume do elemento que poderia ser movido, outros focavam na evolução do próprio elemento, digamos, de chamas vermelhas para chamas azuis, e outros ainda focavam em habilidades auxiliares que poderiam ser produzidas. Por exemplo, o índice de afinidade de fogo da Suprema Monet desenvolveu habilidades que poderiam curá-la. Isso cairia na terceira categoria. Quanto a Rai, Leonel acreditava que se enquadrava na segunda categoria, a evolução do elemento. Isso significava que a força de Rai não estaria no volume de terra que ele pudesse mover, mas sim na qualidade da terra que ele pudesse produzir. Algo como a força de partículas caóticas de autor estaria no limite máximo do que Rai poderia alcançar. Quanto ao fim mais simples, seria a terra normal sob seus pés. No entanto, este é apenas um exemplo. Leonel sabia que o caminho evolutivo de Rai estava especialmente ligado ao carbono. Se a terceira dimensão fosse o seu auge, ele estaria buscando algo como diamante, grafeno ou buque-papel. Em dimensões superiores, haveria ainda mais estruturas únicas para formar e tudo dependeria do treino e da engenhosidade de Rai. A parte lamentável é que Rai não era a ferramenta mais afiada da caixa. Mesmo até este ponto, ele ainda estava usando terra normal como se este fosse o seu limite. Se alguém fizesse uma medição objetiva de todos os 8, a habilidade de Rai definitivamente tinha um maior potencial, e era um dos poucos índices de habilidade que não tinha uma simples jornada de 5 passos até o topo. Mas, ironicamente, esta dificuldade para Rai tornou mais fácil a orientação de Leonel. Ao contrário de todos os outros com quem Leonel teve que ser sutil com Rai, Leonel poderia simplesmente gravar a progressão passo a passo em sua mente. Rai nunca entenderia as nuances da estrutura química. Porém, Leonel conseguiu fazê-lo entender a sensação para que pudesse fazê-lo naturalmente. Se havia alguém que poderia orientar Rai nas sutilezas dos minerais e das rochas, esse alguém era Leonel. Não só isso, mas Leonel também poderia simular estruturas únicas para Rai criar e usar, que talvez nem existam naturalmente no mundo. Foi quase uma pena que esta habilidade tenha nascido dentro de Rai e não no próprio Leonel. Leonel tinha certeza de que, quando voltasse, Rai provavelmente seria o mais forte dos 8. Ah, eu poderia fazer isso? Por que ninguém me contou? Rai bateu na própria testa com a palma carnuda, fazendo Leonel rir fora de si. Enxugando as lágrimas dos olhos, Leonel olhou para Alan. Alan, você sempre quis ser programador, certo? Que tal eu te ajudar com isso? Capítulo 842. 4 olhos. Os olhos de Alan brilharam sob os óculos enquanto ele olhava para Leonel com paixão demais. Alguém poderia pensar que ele tinha toda a intenção de pular a mesa como Gil quase fez anteriormente. Só que desta vez não parecia haver ninguém preparado para detê-lo. Você tem alguma coisa, capitão? Todo mundo é tão mesquinho. Não consigo encontrar as informações que desejo em nenhum momento como poderíamos na Terra. Mesmo que não pudéssemos levar para casa, pelo menos tínhamos tudo na escola. A excitação de Alan se transformou em uma carranca. Os irmãos de Leonel não tinham ideia de que tipo de formação ele tinha, especialmente porque Leonel também dificilmente entendia. Leonel não via as famílias Morales ou Lucknicks como apoiadores, mas sim como conexões das quais ele teria que assumir o controle no futuro. Com a forma como este versículo dimensional funcionava, ele não tinha a ilusão de que essas famílias simplesmente o aceitariam de braços abertos. Como até Leonel estava no limbo, seus companheiros estavam ainda mais. Embora Leonel fosse mais poderoso do que eles e claramente mais talentoso, não havia nada certo sobre a sua acumulação de recursos. De volta à Terra, como estudantes da terceira academia classificada, eles tinham mais informações na ponta dos dedos do que poderiam consumir em uma vida inteira. Embora houvesse restrições sobre a retirada dessas informações do campus, isso poderia ser resolvido com uma única estadia noturna na biblioteca. A única razão pela qual Leonel não fez isso e ficou em terceiro lugar em sua classe, atrás de Aina e ironicamente de Alan, foi porque ele tinha um cronograma a cumprir para retornar à sua ilha paraíso.
O verso dimensional era exatamente o oposto. Qualquer pessoa com informações sempre as acumulava, e até mesmo as organizações as colocavam atrás de portões que exigiam méritos ou contribuições para acessá-las. Houve até algumas informações de que nenhum mérito poderia lhe proporcionar sem uma quantidade equivalente de status. Ficou claro, então, por que Alan se sentiria tão sufocado. Os campos que poderiam estar relacionados à programação ou codificação no verso dimensional estavam entre os mais mantidos. Coisas como Force Crafting ou Force Pill Crafting, ou qualquer número de campos ramificados, eram especialmente protegidos por seus proprietários. Foi por isso que Kaela foi aproveitada por Jack Benalla por tanto tempo. Leonel sorriu com a pergunta de Alan. Em vez de responder diretamente, ele fez sua própria pergunta. Qual é a sua habilidade? Eu tenho uma habilidade magnética. Posso aplicar campos magnéticos a qualquer superfície. Funciona melhor em materiais inorgânicos, mas posso fazê-lo também em materiais orgânicos como pele. Mas funciona melhor na minha própria pele. Se eu quisesse aplicar um campo a outra pessoa, seria necessário toque, porque normalmente minha habilidade poderia ser repelida pela Force Skin se eu tentasse aplicá-la à distância. O sorriso de Leonel se alargou. Você foi o primeiro da nossa turma, mas não consegue ver o quão útil tal habilidade seria? Alan levantou os óculos. Você quer que eu use isso para algo diferente de apenas tornar a batalha mais conveniente? O uso de sua habilidade por Alan foi na verdade bastante habilidoso e inteligente. Ele aplicou seus campos magnéticos às superfícies para aumentar sua velocidade e poder de ataque. Ele também poderia aplicá-los ao contrário para atuar como uma barreira defensiva que poderia retardar e às vezes até interromper completamente os ataques. E além disso, ele estava trabalhando em uma espécie de domínio de morte absoluta que poderia fazer uso de sua habilidade em um sentido de longo alcance. Pode-se dizer que, embora a habilidade de Rai tivesse potencial para se tornar o mais poderoso, a inteligência e engenhosidade de Alan no uso de sua habilidade provavelmente a colocariam acima da anterior. O pensamento de Rai era simplesmente simples demais e não poderia ser mudado apenas por causa de algumas dicas. No entanto, no que diz respeito a Leonel, com a sua orientação, todos eles se tornaram tão poderosos. Você é praticamente uma bateria viva e respirando. Os campos magnéticos podem ser usados para formar qualquer coisa, desde eletricidade até a fusão nuclear. Alan ergueu uma sobrancelha. Eu sei disso, mas a tecnologia da Terra é inútil no verso dimensional. Qual seria o sentido de usá-lo dessa forma? Bem, é tão inútil quanto você permite que seja. Se você não tivesse essa habilidade, eu provavelmente lhe diria para desistir. Mas o fato de você fazer isso torna a história completamente diferente. Você sabe o que notei na minha viagem para cá? Leonel sorriu misteriosamente. Mesmo as estrelas da quinta dimensão passam por fusão nuclear. As energias que produzem são diferentes e o processo pode ter algumas diferenças aqui e ali, mas a essência do processo não muda. Os olhos de Alan brilharam de repente. Você quer dizer, à medida que sua habilidade cresce, tenho a sensação de que o magnetismo continuará a ter efeitos semelhantes aos que já teve na Terra da terceira dimensão. Talvez você tenha um atalho para levar a tecnologia da Terra às dimensões superiores. Ah, não fique muito animado. Leonel riu. Tenho a sensação de que você não será realmente o primeiro. Duvido que haja uma completa ausência de tecnologia no topo, e se houver, isso significa apenas que seria ainda mais difícil do que pensamos realizá-la. Mas temos uma vantagem. Deveria haver muito poucos ou nenhum mundo que atingiu o nosso nível de tecnologia antes de entrar na quarta dimensão. Nossa tecnologia da terceira dimensão foi até capaz de prejudicar existências da quarta dimensão. Em segundo lugar, viemos de um mundo muito talentoso, o mais talentoso se a informação que tenho estiver correta. Isso significa que se há alguém que pode fazer isso, seremos nós. E finalmente, mesmo que não consigamos formar a tecnologia em si, se você puder se tornar o que essencialmente equivale a um reator estelar senciente. Leonel não terminou as palavras, mas Jill já começou a reclamar. Droga, quem deu aos 4 olhos essa habilidade OP? Leonel riu e apontou o dedo para a testa de Alan antes de focar sua atenção em Jill. Ele poderia muito bem fazer isso em seguida. Capítulo 843. Descoberta chocante. A habilidade de Jill estava relacionada ao elemento relâmpago, mas em vez de cair na segunda categoria como Rai, o seu próprio caiu na terceira categoria como de Supremo Monet. Em vez de obter acesso ao volume, poder ou evolução, ele ganhou acesso a habilidades especiais à medida que seu Lightning progredia. Pelo que Leonel sabia, essas habilidades estavam todas relacionadas à velocidade, fazendo de Jill um velocista, embora não um velocista puro, mas um que dependia dos elementos. Mesmo assim, depois de alguma inspeção, Leonel percebeu que a habilidade de Jill era mais sutil do que isso e funcionava especialmente bem no sistema nervoso. A boa notícia é que não funcionou bem apenas no sistema nervoso, mas também no de outras pessoas. Chegando a essa conclusão, ficou mais fácil para Leonel mapear os próximos passos de Jill com o Dream Pass. Ele se concentraria não apenas em sua velocidade, mas também em medidas preventivas em batalha. Ele seria muito eficaz no controle de área ao lado de Rai e Milan. Depois disso, Leonel passou para Arnold. Depois de um tempo de observação, ele não pôde deixar de ficar intrigado. Explique sua habilidade para mim, Arnold. Arnold ergueu as mãos grandes. A ação simples fez com que os músculos e veias ondulantes ao longo de seus braços se flexionassem e estalassem. Alguém poderia pensar apenas com essa visão que ele tinha uma habilidade baseada na força, mas isso estava longe de ser verdade. Não tenho certeza de como chamar isso. Arnold começou com sua voz rouca, mas minha palma emite energia que tem fortes vibrações.
Leonel não pôde deixar de sorrir com a resposta simples e direta de Arnold. Alguém poderia pensar que usar sua voz profunda e rouca machucaria sua garganta, porque eram tantas palavras quanto ele diria em uma única sessão. Faça isso, Leonel disse. Arnold piscou, mas não deu muita importância ao atirar a palma da mão em direção a Leonel. Os pálidos olhos violeta de Leonel brilharam quando ele combinou com a palma da mão. Bang! A mesa sob o golpe se estilhaçou e quebrou. Ah, não! Rai mergulhou atrás da comida demonstrando uma agilidade que seu grande corpo não deveria ter. Os olhos de Leonel se arregalaram. A manga do agasalho que ele vestiu estava rasgada em pedaços, revelando os braços tonificados por baixo. Incapaz de segurá-lo, a cadeira embaixo dele quebrou, fazendo-o cair para trás. Mesmo depois que a mão de Leonel se separou da de Arnold, ele ainda podia senti-la tremendo em um nível quase celular. Se não fosse por seu corpo de metal, seu braço já poderia ter estourado nas costuras, mas ele poderia dizer que Arnold definitivamente se conteve. Uau! Leonel sentiu que a habilidade de Arnold se enquadrava em uma categoria única. De vez em quando, uma habilidade sem índice de habilidade aparecia. A estranha habilidade de pupila de flores de Sael estava entre elas. Não havia um índice de habilidade rigoroso para ela e ela só poderia fortalecer gradualmente sua habilidade e descobrir suas peculiaridades por conta própria. À primeira vista, a habilidade de Arnold parecia semelhante à do grande Buda que foi morto por Leonel na Zona Camelot. Essa habilidade cairia no índice de habilidade de afinidade da palma e seria categorizada por poder, tamanho e qualidade da força que produzia. No entanto, houve muitos problemas com esta categorização. Em primeiro lugar, a mão do grande Buda expandiu-se fisicamente, mas a de Arnold não. E em segundo lugar e mais importante, esta força única que Arnold produziu estava em um nível próprio. Uma coisa era induzir vibrações, mas fazê-lo no nível celular era algo totalmente diferente. E se a habilidade de Arnold aumentasse a ponto de ele conseguir fazer isso em nível molecular? E quanto a um nível atômico? Que tal um nível ainda mais profundo do que esse? Claro, tinha que ser considerado que o corpo de Leonel estava apenas na quarta dimensão, então Arnold poderia não ter tal efeito ao enfrentar alguém na quinta dimensão ou superior, mas mesmo assim o potencial era impressionante. Fascinante. Os olhos de Leonel brilharam. E seus ciclos universais? Eu dominei todos eles. Arnold respondeu simplesmente. Todo o grupo de irmãos olhou para Arnold como se ele fosse algum tipo de monstro. Mesmo o melhor entre eles, Joel, dominou apenas 2. Quando ele estava planejando dizer-lhes que já havia compreendido todos eles sozinho, Leonel começou a rir fora de si. Isso era exatamente como Arnold. Ele não apresentou informações que não foram solicitadas. E mesmo assim, dependeria do quanto ele gostasse de você. Se você não fosse amigo dele, ele nem se daria ao trabalho de responder a uma pergunta que lhe foi feita. Provavelmente foi por isso que Arnold não estava entre os gênios semeados. Sua organização provavelmente não tinha ideia do quão poderoso ele era. E você tocou o reino do corpo celestial? Além do reino das 4 estações estava o reino do corpo celestial. Conhecendo Arnold, mesmo que conseguisse, ele não diria uma palavra. Então, Leonel decidiu perguntar de propósito. Arnold não era o mais inteligente da sala. No entanto, havia algo em sua personalidade direta e estoica que o tornava uma fera absoluta quando se tratava de compreender tais artes. Ele sabia o que queria e nunca pensava demais nas coisas. Esta era uma combinação mortal quando se tratava de alcançar reinos que muitas vezes dependiam da sensação. Então, quando Arnold deu sua resposta, Leonel não ficou nem um pouco surpreso. Eu tenho uma pequena noção do meteoro. Leonel exalou um leve suspiro junto com todos os outros. Enquanto o reino das 4 estações foi dividido em conceitos de verão, inverno, primavera e outono, o reino do corpo celestial conceituou 4 níveis de corpo celestial. O meteoro, a lua, o planeta e as estrelas. Estar dentro da 4ª dimensão e compreender o meteoro através da autocompreensão colocou Arnold entre os melhores no verso dimensional em termos de compreensão do ciclo do universo. Mais uma coisa, Arnold, Leonel continuou com os olhos estreitando ligeiramente, você compreendeu complementar suas palmas ou seu corpo? Esta foi talvez a pergunta mais importante que Leonel poderia fazer. Ter compreendido isso apenas pelas palmas das mãos seria bastante impressionante. Mas se ele fosse como Leonel e pudesse aplicar a força universal livremente, era uma questão completamente diferente. Capítulo 844 Grandes Esperanças. Arnold piscou, mostrando os primeiros indícios de uma expressão, confusão. Ele não tinha certeza do que Leonel queria dizer com isso, mas isso só fazia sentido. Nem Leonel sabia disso. Pode-se dizer que ele acidentalmente tropeçou nisso por sorte. Naquele dia, quando ele aprendeu sobre os ciclos universais e saiu da Zona Camelot para falar com o tio Montes, ele disse algo sobre aplicar a força do universo a tudo, desde sua lança até seu arco e suas técnicas de movimento. Ele não havia percebido então, mas já havia plantado uma semente para o que estava por vir. Depois de entrar seriamente no versículo dimensional, Leonel aprendeu que seu pensamento era radical. Nesta parte do versículo dimensional, pelo menos, ninguém falou dos ciclos universais fora do seu uso com elementos e armas. Devido a isso, o alcance de compreensão de Arnold foi involuntariamente cortado pela ignorância daqueles ao seu redor, limitando seu crescimento. Se ele crescesse demais, poderia até ser impossível reverter. Nesse caso, Leonel sabia exatamente como Arnold deveria progredir. Leonel trouxe uma nova mesa do cubo segmentado e ajudou Rai a pedir mais comida antes que ele chorasse demais. Então, ele pressionou um dedo na testa de Arnold. A expressão de Arnold mudou inúmeras vezes em apenas alguns segundos. Ele nunca soube que os ciclos universais poderiam ser compreendidos dessa maneira. Se fosse possível, o aumento de sua força não seria pequeno. Mas se ele quisesse fazer isso, teria que desistir de sua concepção do meteoro para dar um passo atrás e reconstruir suas concepções das 4 estações.
Ao mesmo tempo, porém, Leonel também aprendeu algo com Arnold. Leonel nunca tentou progredir do reino das 4 estações para o reino do corpo celestial. Dito isto, ele sempre acreditou inconscientemente que algo estava faltando. O que ele não sabia, porém, era que o que estava faltando estava claramente estampado em seu rosto. Sempre que outros usavam a força universal, suas conceituações faziam com que fenômenos aparecessem na forma do calor escaldante do verão ou do frio escaldante do inverno, como 2 exemplos. Mas, sempre que Leonel usava o seu, nada acontecia. Leonel já havia pensado que isso acontecia porque ele havia transcendido a necessidade de fazer isso, mas agora que pensou nisso, não fazia sentido. Se a verdadeira forma do reino das 4 estações não tinha nada a ver com as 4 estações, então por que ele tinha esse nome para começar? Seria uma coisa se só fosse conhecido como tal neste canto do universo, mas até o dicionário de seu pai o chamava de Reino das 4 Estações, e tio Montes também o chamava. Obviamente, ele estava perdendo algo importante. Sentir o uso sutil da força universal que Arnold tinha e até mesmo quão poderosas eram suas conceituações deixou Leonel maravilhado. Ele percebeu então que o uso da força universal poderia ter sido mais poderoso do que outros, mas no final das contas ainda era apenas uma concha. Ele estava bem no início de um reino com profundezas infinitas e nem se preocupou em dar um único passo à frente. Que tolice! Aquele medo de perder algo importante que Leonel havia formado há 2 anos voltou de repente com força total. Ele percebeu que precisava ser mais diligente e consciencioso. Ele não podia permitir que buracos tão grandes em sua compreensão continuassem por tanto tempo. Assim que Leonel tirou o dedo da testa de Arnold, este sorriu de repente. Estou vendo coisas? Milan esfregou a cabeça. Esse cabeça dura sabe sorrir? Arnold lançou um olhar para Milan, claramente cheio de desdém silencioso. Você quer ir, carne no lugar das mãos? Arnold mais uma vez não respondeu, ignorando completamente o Milan. Parece que foi impreciso dizer que Milan e Arnold tinham uma rivalidade semelhante a Franco e Gil. O Milan vinha perdendo há anos e parecia que nunca conseguiria reverter a situação. Que tipo de rivalidade foi essa? Leonel riu e olhou para os 2 últimos, Drake e Franco. Drake tinha uma habilidade de pontaria de alto nível. Ao contrário do Double Shot, o seu próprio veio com uma habilidade de direção. O índice de habilidade de pontaria foi dividido em múltiplas categorias. Drake, porém, parecia ganhar as habilidades de 2, tornando-o o que foi chamado de atirador puro. As categorias foram as seguintes para um atirador puro: Sharp, Lock, Curve, Homem e Marksman. A Sharp deu ao usuário uma maior sensibilidade ao ambiente, e como isso pode afetar uma foto, Lock permitia marcar um inimigo com sentidos mais fortes do que teria em Sharp, dando a alguém neste nível uma pequena habilidade preditiva junto com a habilidade de não perder de vista um inimigo dentro de um certo alcance. Curve ramificou os sentidos de um atirador em direção a habilidades mais telecinéticas. A diferença aqui é que depende da comunicação entre a fechadura sensorial e o atirador. O desvio permitido foi muito pequeno comparado ao próximo nível. O homem permite muito mais liberdade e um projétil de um atirador neste nível pode até seguir um inimigo através de um caminho sinuoso por um longo período de tempo sem perder potência. Finalmente havia Marksman. Ao contrário da maioria dos índices de habilidade, este não foi reservado aos savantes, embora os seus níveis mais elevados o fossem. Marksman permitiu habilidades preditivas quase oniscientes sobre o que um inimigo faria a seguir e como reagiria. Era estranhamente semelhante à habilidade Druin Simulation do próprio Leonel. No nível mais alto reservado aos savantes, eles podiam praticamente ver o futuro. No nível mais baixo foi possível ver algumas ramificações e suas probabilidades. A principal diferença entre Leonel e alguém deste nível era que este último seria completamente dependente dos seus olhos. Isto não se estenderia à sua força da alma. No momento, Drake estava indo muito bem e havia entrado nos níveis mais baixos do homem na 5ª dimensão. Isto foi excelente para uma existência na 4ª dimensão e Leonel tinha grandes esperanças nele. Capítulo 845. Quanto tempo? Finalmente havia Franco. Ele olhou para Leonel com expectativa, esperando que seu resultado fosse tão bom quanto o de todos os outros. Sua habilidade era bem simples, era um puro impulso físico. No entanto, não foi tão simples quanto os aumentos mais comuns de força, velocidade ou similares. Em vez disso, foi uma atualização holística em tudo, desde os sentidos até a velocidade e o tempo de reação. Franco provavelmente se beneficiaria mais ao compreender toda a força universal, mas Leonel entendeu que tal coisa não poderia ser esperada. Haveria muito poucas pessoas como ele e Arnold. Ele tinha que ter cuidado ao estabelecer padrões muito altos, caso contrário, Franco seria o único a sofrer mais caso falhasse. Em vez de fazer isso, Leonel adaptou o futuro caminho de Franco ao que ele amava. Franco parecia pensar que a espada larga era a arma mais legal que existia, então Leonel permitiu que ele continuasse por esse caminho. Ao mesmo tempo, incorporou uma rotina diária obrigatória para flexibilidade. Capitão, você realmente não quer que eu faça isso? Certo, Leonel sorriu. Qual é o problema? Eu preferia morrer. Vamos lá, é só um pouco de alongamento. Um pouco de alongamento em preparação para quê? Franco ficou quase sem palavras. Eu não balanço assim nem por você, capitão. Os lábios de Leonel se contraíram. Ele estava apenas tentando ajudar. Como isso se tornou uma questão de sua sexualidade? Franco realmente tinha uma imaginação fértil. Pare de reclamar tanto. Se você quiser maximizar sua habilidade, seus membros precisam ser flexíveis. Se não estiverem, você estará apenas se impedindo. Além disso, certifique-se de realizar os alongamentos somente após o treino com pesos. Se você fizer isso antes, afetará seu desempenho e aumentará as chances de lesões.
Se você fizer isso depois, poderá relaxar os músculos tensos e promover um crescimento mais saudável. Agui, por que não conseguiu uma rotina legal como todo mundo? O que Cap pediu para você fazer? Milão perguntou curiosamente. Foda-se, vou levar isso para o túmulo. Risadas leves encheram a mesa enquanto os 9 conversavam e conversavam. Finalmente Leonel sentiu que já era hora de partir. Vou dar a cada um de vocês 2 tesouros que combinem com vocês. Mas você deve se lembrar de usar apenas o mais valioso dos 2 se estiver em uma situação de vida ou morte. Não saiam por aí se exibindo, a menos que todos queiram ser enterrados antes do tempo. Não tenho certeza de quanto tempo ficarei fora, mas não acho que levará muito tempo. A pessoa que me deu o mapa não especificou muito, então presumo que, como posso lê-lo, sou forte o suficiente. Leonel explicou casualmente algumas coisas antes de começar a criar. Estava claro que ele não tinha ideia do nível de comoção que estava prestes a causar, nem do tipo de faíscas que estava prestes a acender. Dias depois, Leonel se viu na mesma pequena nave que havia deixado em um planeta deserto. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo, aparentemente organizando seus pensamentos. Seu batimento cardíaco estava constante, seu sangue fluía suavemente e sua respiração tinha uma cadência calmante. Os itens que Aina havia deixado para trás estavam em seu colo sem emitir um único som. Ele já havia verificado, mas não havia nenhuma mensagem final, nenhum pedido de desculpas e nem mesmo um discurso furioso sobre o quão terrível ele era como namorado. Mesmo que alguém abrisse Leonel a ponto de conseguir ler sua mente, nunca imaginaria que ele estava rompendo. Talvez até mesmo o Dream Simulation de Leonel não fosse capaz de perceber isso. Eu me pergunto há quanto tempo o papai está longe da mamãe. Pelo menos 18 anos, certo? Eles conversaram naquela época? Eles sentiram falta um do outro? Por que eles se separaram? Houve um bom motivo? Ou o motivo foi tão terrível quanto este? Leonel se perguntou. Seu pai o havia deixado sem sequer uma palavra de adeus. Bem, se suas mensagens holográficas fossem excluídas, de qualquer maneira, poderia ser porque ele estava tão animado para se reunir com sua esposa? Ou houve outro motivo? Agora que Leonel pensava nisso, nem tinha certeza se seus pais ainda estavam juntos. Pelo que ele sabia, eles eram divorciados. Seria bom se você estivesse aqui, meu velho. Você realmente sabe como desaparecer nos piores momentos. Leonel nem se deu ao trabalho de tentar falar com o dicionário. Embora tivesse a voz de seu pai, soava muito sintético. Isso o irritaria mais do que o ajudaria. Diante dele havia um caminho dividido entre o dever e o amor. De alguma forma, Leonel quase sabia que essa mesma estrada bifurcada era o que separava seus pais há tanto tempo. Foi uma escolha cruel, de fato. Leonel recostou-se na cadeira e fechou os olhos. A respiração profunda e rítmica encheu o navio silencioso. Assim, um jovem solitário estava sentado em um planeta desolado, sendo a única alma viva dentro de dezenas de anos-luz. Nas profundezas do espaço, uma pequena nave rompeu a estrutura da realidade. Ele chacoalhou e tremeu, mas acabou abrindo caminho. E o que viu do outro lado foi talvez a cena mais espetacular que as 3 mulheres a bordo já testemunharam. Não havia apenas um único planeta à frente. Em vez disso, havia 3. Eles giravam lentamente um em torno do outro como se fossem as luas um do outro, ao mesmo tempo em que tinham numerosas luas verdadeiras menores pairando ao redor deles. Um planeta estava coberto por profundos oceanos violeta e tinha nuvens claras de cor lilás para combinar. Seus continentes eram extensões infinitas de prata que brilhavam mesmo durante a noite. O segundo planeta parecia uma bola de gude dourada combinada com redemoinhos do branco mais branco. As nuvens formavam lindos padrões em todo o seu corpo, fazendo com que parecesse um doce delicadamente esculpido ou uma bela obra de arte abstrata. O último planeta estava coberto de montanhas tão altas que se projetavam como chifres de sua superfície, através de suas nuvens e até mesmo de sua atmosfera. Essas montanhas monumentais erguiam-se orgulhosamente enquanto os exuberantes oceanos azuis e delicadas nuvens brancas circulavam seus pés. Cada um desses planetas tinha um caráter único que poderia abalar alguém profundamente. E esta foi a primeira visão que estas 3 mulheres tiveram no momento em que entraram na 6ª dimensão. Aina olhou pela janela, seus olhos vermelhos recuaram e sua expressão tornou-se mais neutra. Quanto tempo faz? Quanto tempo fazia que ela não via o pai? Capítulo 846, Enrolado. Leonel abriu os olhos mais uma vez, uma poça de calma repousando em suas profundezas violeta claras. Engraçado, o que ele mais lutou não foram as emoções em si, mas sim a decisão de abandoná-las ou não. Com o equilíbrio equilibrado, a escolha foi deixada para ele. A decisão lógica foi deixar as coisas como estavam. Afinal, o empate geralmente era resolvido dessa forma. Mas tal decisão também significava que ele teria que carregar isso consigo e ele quase não quis. Isso estava atrapalhando demais seu processo de pensamento, ocupando muito do seu tempo. No final, Leonel foi forçado a compartimentar os seus pensamentos perturbadores. Contudo, de alguma forma, uma mente não parecia suficiente para fazer isso. Ele foi forçado a atribuir mais de 100 antes de ficarem satisfeitos, e isso o deixou com um déficit de 10% que normalmente não teria. Mesmo assim, Leonel pagou o preço. Qualquer coisa para que sua mente ficasse clara e livre. Se ele não tivesse feito isso, o impacto na sua função cognitiva teria sido ainda pior. Pelo menos agora ele poderia dividir sua mente em mais de 1000 maneiras. Como ele sobreviveu com apenas algumas dúzias no passado, se não conseguisse causar estragos com mais de 900. Então ele poderia muito bem desistir de todos os seus objetivos neste momento. Feito isso, Leonel tirou o pedaço de minério de memória polido. Já estava com ele há anos, mas esta foi apenas a 2ª vez que ele o teve em mãos assim. Tinha uma forma oval suave e era de uma prata tão cintilante que Leonel conseguia ver até o seu próprio reflexo com uma clareza surpreendente. E ainda assim, parecia áspero ao toque. Leonel tinha certeza de que o minério de memória não se sentia assim quando o adquiriu, mas agora algo mudou.
Depois de eliminar várias possibilidades, Leonel percebeu que devia ser que as suas próprias sensibilidades tivessem evoluído. Não apenas o corpo metálico nível 9 de Leonel o tornou muito mais sensível aos minérios e seus metais refinados, mas o hábito que Leonel construiu ao dividir suas mentes para aumentar sua percepção sensorial também estava entrando em ação. Leonel percebeu naquele momento que sua visão interna não seria suficiente para ler este mapa. Mesmo que ele tenha entrado na quinta dimensão com sua força do sonho, ela estava sendo oprimida por sua verdadeira dimensão. Ele teria que confiar em uma combinação de sua afinidade variante da Terra e sua visão interna para atingir seu objetivo. Depois de observar o minério de memória por mais um momento, Leonel se concentrou e começou a lê-lo. Segundo Tio Montes, esse minério de memória era um mapa. Mas Leonel sabia que o minério de memória era capaz de abrigar tanta informação que até mesmo os chips de computador da Terra do século 25 ficariam sem espaço, antes mesmo que um amassado pudesse ser feito nele. E esses foram todos os chips de computador que já existiram e que existiriam. A diferença era tão exagerada. Leonel achou difícil acreditar que um mapa precisasse de tanto espaço. E se existisse, como ele poderia lê-lo? O minério de memória seria capaz de abrigar um mapa de todo o universo. Mas se isso fosse realmente o que estava aqui, Leonel poderia muito bem desistir e escolher uma técnica diferente para entrar na quarta dimensão. Como ele começaria a se orientar em um mapa tão grande? Leonel só podia esperar que, embora o minério de memória tivesse uma capacidade tão grande, apenas uma fração dele estivesse sendo usada. Talvez fosse apenas um hábito de famílias e organizações numerosas desperdiçar minério de memória assim? Mesmo na Terra, os ricos gostam de usar metais preciosos em lugares onde não deveriam estar, como banheiros. O que Leonel realmente encontrou, porém, o deixou atordoado. Isto não é um mapa. Não há nenhuma informação aqui. O que é isso? Uma pista? Uma criptografia? A imagem que Leonel estava vendo estava embaçada a princípio. Era preciso lembrar o quão difícil era usar minérios de memória. Foi necessário um uso incrivelmente sutil da Soul Force para perturbar sua estrutura química. Essa interrupção poderia então ser decodificada como uma mensagem pelo próximo indivíduo. O problema com isso, porém, era que ler um minério de memória era como caminhar por um campo minado. Se você fosse muito enérgico ou não fosse cuidadoso o suficiente, poderia perturbar a estrutura química e, assim, destruir a informação que estava tentando ler. É claro que a Drum Force de Leonel ainda era fraca demais para inspirar grandes mudanças em um minério de nível tão alto, o que ironicamente era o motivo pelo qual ainda era possível para ele fazer isso com pouca experiência. No entanto, mesmo que ele tenha causado uma pequena mudança em um mapa que deveria apontar para uma posição na vastidão deste universo, ele poderia muito bem acabar dezenas de milhares de anos-luz fora do curso. Então, Leonel teve cuidado. Mesmo com quão confiante ele estava em seu controle da Drum Force, ele foi ainda mais cuidadoso do que deveria ser. Ele não estava se arriscando. O resultado foi que, quando conseguiu ver a primeira camada de informação, ficou paralisado pelo fato de que não se tratava de informação alguma. Ou, ainda não era exatamente uma informação mais precisamente. As informações podem ser armazenadas no minério de memória em vários níveis. O nível mais profundo e difícil de ler estava no nível quase atômico. O mais fácil, porém, foi armazenado aproximadamente no tamanho de uma célula humana, que continha cerca de 100 trilhões de átomos. Então a disparidade era clara. A boa notícia era que essa criptografia estava no nível da célula. Então Leonel, que vinha trabalhando com coisas desse tamanho desde que começou a praticar limpeza dimensional, podia ver isso claramente. A má notícia, porém, é que foi aí que a familiaridade e a facilidade pararam. Mesmo assim, um sorriso curvou os lábios de Leonel. Capítulo 847. Soluções. Criptografias? Quebra-cabeças? Jogos codificados? Era nisso que ele era melhor. Leonel ignorou a primeira camada de criptografia e foi mais fundo. A primeira camada estava em uma escala de 100 trilhões de átomos. O segundo foi em uma escala de 10 trilhões. A terceira estava na escala de 1 trilhão e era a camada final. O interessante sobre o minério de memória é que ele não tinha bloqueios para olhar para o nível mais profundo. No entanto, quanto mais fundo se aprofundasse, mais complicado e difícil seria distinguir as camadas, quase como se alguém estivesse tentando desembaraçar um par de fios de fone de ouvido com um único puxão. No entanto, para Leonel, parecia que ele estava olhando para aquele emaranhado de cordas, com os olhos brilhando enquanto seguia o caminho sinuoso de um fio de cada vez. Entendo. Então, se eu tivesse intervindo e completado a primeira camada de criptografia, teria arruinado o resto. Na melhor das hipóteses, eu acabaria completamente fora do curso e nunca encontraria as últimas partes da limpeza dimensional. Na pior das hipóteses, eu acabaria em algum buraco negro em algum lugar e nunca mais seria visto ou ouvido falar dele. Leonel riu de seu próprio humor negro. Se havia uma coisa que ele adorava fazer era vencer. Mas ele também era um coração mole e muitas vezes ficava em segundo plano para não ferir os sentimentos dos outros. Isso levou a um estranho desequilíbrio, onde às vezes ele dava tudo de si e às vezes parecia que estava apenas dando um passeio sem pressa e não se importava com o resultado. Mas jogos para um jogador como este eram diferentes. Não havia ninguém para ferir os sentimentos daqui. Era ele versus um quebra-cabeça que algum velho provavelmente se divertiu muito montando. Então, por um momento, ele esqueceu todas as suas preocupações. Leonel quase cometeu o mesmo erro contra o qual acabará de se alertar. No momento em que viu a primeira criptografia, já havia pensado em uma solução e provavelmente era a solução mais fácil disponível. Mas seus instintos lhe disseram que as coisas provavelmente não deveriam ser tão fáceis. Por mais inteligente que Leonel fosse, ele também tinha consciência do que era considerado difícil para os outros e do que não era. Essa perspectiva era extremamente importante, especialmente se ele quisesse ser rei.
Ele não podia simplesmente atribuir tarefas impossíveis às pessoas porque achava que elas eram suficientemente fáceis de serem concluídas. Felizmente, Leonel tinha um bom QI e uma visão de mundo objetiva, quase sistemática demais para combinar com ele. Essa primeira solução era algo em que todos, menos Rai, seriam capazes de pensar nos primeiros 10 minutos após vê-la. E até mesmo Rai poderia conseguir avançar em mais 5 minutos, desde que não desistisse. Simplificando, a solução foi muito fácil. Então, Leonel ficou desconfiado e olhou mais a fundo. Como esperado, era um quebra-cabeça em camadas. As mudanças na primeira camada impactam as camadas seguintes e subsequentes. Mas isso fazia todo sentido. O Memorior era uma peça inteira e sólida. Tinha uma estrutura química totalmente interdependente. É claro que uma mudança no início impactaria o resto. A ironia de tudo isso é que se Leonel optasse pela primeira solução, a segunda camada se desembaraçaria de uma forma que tornaria ainda mais fácil a solução. E se ele escolhesse a primeira solução que pensou para a segunda camada, a terceira camada seguiria o mesmo padrão. Mas se Leonel seguisse o exemplo e completasse a primeira solução para a terceira camada, a segunda camada se deformaria em uma forma mais complexa. E se ele resolvesse novamente a segunda camada, o mesmo aconteceria com a primeira. Isso resultaria em um ciclo de complexidade cada vez maior e sem fim. A boa notícia de seguir acidentalmente esse caminho era que até onde Leonel sabia, era possível desfazê-lo retrocedendo. Mas a má notícia era que o retrocesso não poderia ser feito simplesmente fazendo o inverso do que você fez. Leonel colocou o minério de memória em seu colo e entrou em seu mundo dos sonhos. Com o pensamento formou-se uma réplica das 3 primeiras camadas. A primeira coisa que ele fez foi começar a contar o número de soluções da primeira camada. Mas depois que ele chegou aos 10.000, seu lábio não pôde deixar de se contorcer continuamente. Não só cada solução subsequente se tornou mais difícil de encontrar, como Leonel teve a sensação de que havia realmente um número infinito. Se ele tentasse contá-los e escolher o melhor, ficaria aqui para o resto da vida. Que quebra-cabeça inteligente! As 3 camadas flutuavam no espaço quase como um modelo químico feito de paus e bolas. Cada turno, mesmo que fosse apenas um, interrompia todo o resto, tornando a tarefa especialmente assustadora. Naquele momento, os olhos de Leonel brilharam. Cada turno interrompe todo o resto. Nesse caso, por que se preocupar em começar com a primeira camada? Não, mais precisamente não há obrigação de começar por aí. Se Leonel olhasse cada camada individualmente, todas pareciam ter inúmeras soluções. Para cada solução que pensasse para a primeira camada, ele passaria para a segunda camada para contar suas soluções e depois faria o mesmo para a terceira. O resultado foi o que parecia ser uma sobrecarga de informações. Se não fosse pelo DreamSculpt acompanhar tudo, Leonel já estaria sobrecarregado há muito tempo. No entanto, o que aconteceria se ele ignorasse a primeira camada e começasse com as outras? Interessante. A segunda camada ainda tem centenas de soluções, mas é muito menos do que as dezenas de milhares que já encontrei para a primeira camada. E melhor ainda, existe um limite máximo. Se eu ignorar as 2 primeiras camadas e começar com a terceira, existem apenas algumas dezenas de soluções. E mais uma vez, há um limite máximo. Os olhos de Leonel brilhavam, os cálculos giravam em sua mente a uma velocidade absurda. Aí está, a verdadeira solução. Os olhos de Leonel se abriram, sua força onírica surgindo no minério de memória. Capítulo 848 Esperando. No momento em que as coisas se encaixaram, Leonel sentiu que a superfície áspera do minério de memória de repente ficou lisa novamente. Ele sorriu levemente, sabendo que havia chegado à conclusão certa. Agora que Leonel pensou nisso, provavelmente poderia ter pedido ao dicionário que fizesse tudo por ele. Num mundo distante, Tio Montes estava definitivamente engasgado com a bebida. O teste do minério de memória deveria ser concluído individualmente. O dicionário era definitivamente algo que a pessoa que o criou não teria levado em conta e seria nada menos que trapaça fazer uso dele. De qualquer forma, o dicionário poderia ter sido capaz de direcionar uma solução, mas o controle hábil do Dreamforce necessário para implementá-lo foi uma história completamente diferente. Não havia nada que pudesse fazer sobre isso. A mente de Leonel mergulhou no minério de memória mais uma vez. Desta vez, porém, parecia que ele estava testemunhando o nascimento de uma imagem linda e nítida. Comparado com a bagunça que havia antes, parecia que Leonel estava passando da leitura dos rabiscos de uma criança para as obras-primas de um escritor de renome mundial. Leonel sempre achou que um minério de memória tinha que ser lido, mas agora ele sabia que era algo que você vivenciava e sentia. A melhor maneira que ele descreveria isso seria como tocar um diapasão. Dependendo do tamanho e do material, uma ressonância sonora seria produzida. Um minério de memória era assim, mas para os olhos da mente. O minério de memória ressoou como se tivesse sido tocado sob a influência da Dreamforce de Leonel. O resultado foi uma imagem vívida sendo pintada em sua mente. Leonel percebeu então que seria sempre óbvio quando ele chegasse à conclusão certa. Somente esta conclusão poderia fazer o minério da memória cantar assim. De repente, Leonel não tinha apenas uma localização em mente, mas podia senti-la. O mais surpreendente, porém, foi que ele não teve a chance de ir até aquele local. Ele não conseguiu nem reagir antes que a força esparsa ao seu redor começasse a ressoar junto com o minério de memória. Os olhos de Leonel mal tiveram tempo de se arregalar antes que toda a força do pequeno e desolado planeta em que ele estava se aproximasse dele. Uma enorme tempestade de areia marrom avermelhada, terra e rocha se formou. De cima, parecia que o pequeno planeta estava formando um olho próprio ao redor de uma pequena nave espacial com apenas 2 metros de comprimento. Então, tudo desapareceu. Quando a tempestade de poeira passou, não sobrou nada além de uma pequena cratera. Quanto a Leonel, ele não estava em lugar nenhum. Nas profundezas da 6ª dimensão, um pequeno navio prateado pairava nos céus.
Ao contrário do que se encontraria na quinta ou quarta dimensão, as viagens espaciais nas sexta dimensões eram tão comuns como conduzir um carro era na Terra do século XXI. Por toda parte havia naves de todos os formatos e tamanhos, seguindo rotas, controladas por feixes mágicos de luz. Essas faixas de luz pareciam se manifestar do nada e se curvavam em caminhos controlados, como se tivessem vontade própria. Se observados de perto, eles até pareciam seguir seus próprios padrões orbitais, mudando lenta e sutilmente através dos céus profundos enquanto entravam e saíam um do outro. No entanto, ao contrário do caos que se poderia esperar de tal coisa, havia uma ordem enlouquecedora à qual todos os envolvidos pareciam completamente acostumados. Algumas naves espaciais dispararam para longe, saindo da órbita dos 3 planetas. Outros mudaram cuidadosamente de faixa para chegar ao planeta desejado. E ainda outros, como o pequeno navio tripulado por Yuri, demoraram para circular pelas regiões mais esparsas para entrar no caminho desejado. Depois de um momento, Yuri conseguiu encontrar uma pista em direção ao planeta violeta com terras prateadas, seguindo ao longo do congestionamento. Apesar do trânsito, ela finalmente conseguiu relaxar e deixar as coisas andarem no piloto automático. Por mais no controle que ela fingisse estar o tempo todo, esta foi a primeira vez que ela tripulou um navio para cruzar as dobras da realidade. Fazer tal coisa era incrivelmente perigoso e muitos morreram fazendo isso. Foi por isso que ninguém mudou casualmente entre as dimensões se pudesse ser ajudado. Se alguém fosse fazer isso, a maneira mais fácil seria usar um talismã de alta qualidade. Pelo menos assim, o processo seria tranquilo. Infelizmente, Yuri não tinha tido um. Yuri puxou a cadeira para trás para olhar para Aina e Savai. Ela acenou com a cabeça para si mesma quando percebeu que Aina estava pelo menos mais organizada agora. A única vergonha foi que o olhar de Aina voltou à mesma frieza de quando ela saiu de sua primeira zona, os mesmos olhos que ela tinha quando matou Conrad. Se Yuri tivesse que escolher um momento, seria aquele em que sua determinação seria maior. Naquele momento, parecia que Aina estava consumida por pensamentos de vingança. Este planeta é controlado pela família Viola e compartilha seu homônimo. Eles são uma poderosa família da sexta dimensão. Para ser sincero, não sei qual é a relação do pai adotivo com eles, então só posso dizer que devemos ter cuidado. Savai assentiu enquanto esticava os membros e os dedos um por um. Ela ainda estava tentando se acostumar com a sexta dimensão. Não foi tão exagerado quanto Yuri fez parecer, pelo menos ela não se sentia tão fraca quanto uma mortal, mas era definitivamente muito mais pesado que o mundo da quinta dimensão. Parecia que a gravidade era 3 ou 4 vezes maior que o normal, apesar do fato de eles ainda nem estarem em um planeta. Aina, Yuri gritou. Você não pode andar por aí com esse rosto bonito assim. A sexta dimensão é perigosa o suficiente sem ter que lidar com homens excitados o tempo todo. Onde é isso? Yuri tirou uma máscara de seu anel espacial e jogou-a. Aina ficou sem palavras, mas só conseguiu balançar a cabeça com a provocação de Yuri. Mesmo assim, ela colocou a máscara preta. Mas pelo menos Yuri também tirou mais 2 para ela e Savai também. Naquele momento, a nave prateada rompeu a atmosfera do planeta. Lá embaixo, um certo homem já estava esperando. Capítulo 849. Experiência bruta. Uma estação de atracação de navios não era uma operação simples. Por dentro parecia mais um favo de mel com vários compartimentos hexagonais. Do lado de fora, parecia uma enorme cúpula de vidro através da qual se podia observar o caos à distância. As estações de estacionamento em forma de favo de mel tinham vários formatos e tamanhos dependendo, obviamente, do tamanho do navio que precisava delas. Alguns eram permanentes e adquiridos por viajantes frequentes, comerciantes ou várias outras empresas. Mas a maioria eram estações temporárias que eram alugadas de acordo com a necessidade. Se alguém fosse de uma família com uma origem decente, era mais provável que alguém estacionasse seu navio dentro de sua própria propriedade. No entanto, apenas aqueles de posição nobre superior tinham permissão para fazer isso. Com tanto tráfego entrando e saindo, como poderia um mundo como este não ter leis próprias? Essas cúpulas de vidro espalhadas por todo o planeta em vários locais populares não eram apenas para exibição. Não se poderia simplesmente pousar seu navio onde quisesse. Se alguém quisesse viajar ao redor do planeta, havia muito poucas rotas específicas que você poderia seguir com uma nave espacial. Se você quiser mais liberdade, precisará de licenças diferentes e também de um tipo diferente de embarcação para levá-lo. Somente os muito ricos e influentes poderiam ter vias próprias exclusivas que permitissem viagens mais privadas e menos regulamentadas. Sem surpresa, Yuri permitiu que o piloto automático da nave acompanhasse todos os outros em direção a uma das muitas estações de estacionamento em Favo de Mel. Este era o número e o local para onde seu pai adotivo lhe dissera para ir. E como esperado, antes mesmo de o navio atracar, as 3 mulheres avistaram um homem. O coração de Aina parou de bater por um momento, seus olhos ficaram vermelhos sob a máscara. Mesmo que ela pensasse que havia espremido todas as lágrimas que seu corpo havia deixado de fora, ver seu pai pela primeira vez em tanto tempo a colocou à beira de desabar mais uma vez. Mesmo em meio à agitação da estação de ancoragem, esse homem parecia ter conquistado um espaço só para ele. A bainha de suas vestes não foi afetada pelos ventos fortes e os navios subconscientemente percorreram o longo caminho ao seu redor. Ele tinha cabelos ruivos com tanto volume que quase pareciam a juba de um leão. Foi ainda mais acentuado por seu rosto cheio de pelos faciais vermelhos. Ele tinha costas largas como as de um urso e um peito largo como o de um gorila. Ele tinha mais de 2 metros de altura e ainda assim, não parecia deslocado ou estranho. Ele preencheu seu corpo com poder e força que fizeram o vento ao seu redor diminuir em várias medidas. Seu par de olhos vermelhos rubi quase parecia preguiçoso. Mas dado o resto da sua aparência, era como se ele estivesse dando ao mundo uma chance de respirar. Se eles tivessem sido afiados, talvez toda a estação de acoplamento estivesse congelada no lugar, incapaz de passar o dia com qualquer tipo de facilidade.
No entanto, o que Aina viu não foi o tipo de projeção assustadora, ou um retrato sufocante e cansativo do que um homem poderia ser. Ela acabou de ver o pai. Ela saltou da nave antes mesmo que ela pudesse se acalmar. Quando a visão de Leonel clareou, ele ainda estava em sua pequena nave, mas o ambiente parecia completamente diferente. O que? Os minérios de memória deveriam ser capazes de teletransportar indivíduos? Pelo entendimento de Leonel, a resposta a essa pergunta era não. Mas se ele pensasse um pouco além disso, talvez? A ressonância do minério de memória quando entrou naquele estado perfeito foi bastante retumbante. O que era uma Force Art se não ressonância de energia? Force Arts usou várias linguagens escritas com Force para induzir reações específicas e praticadas no mundo em geral. Quem poderia dizer que uma arte da força habilmente escondida dentro de um minério de memória não poderia produzir o mesmo efeito? Na verdade, para desenhar artes da força mais permanentes como Leonel fez quando criou tesouros, ele não teve que usar minérios e materiais preciosos? O que era um minério de memória se não um material precioso? Na verdade, usá-lo para atrair a força para realizar esse feito pode muito bem ter sido um exagero. Pode ter sido, de qualquer maneira. Leonel não tinha certeza se era porque não tinha ideia de onde estava. O que ele sabia, porém, era que esta era a pressão mais pesada que ele já havia experimentado. Mesmo quando Leonel entrou em um mundo de quinta dimensão como uma existência de terceira dimensão, não parecia diferente de uma brisa primaveril. Mas, no momento em que seu corpo percebeu que havia reaparecido onde quer que esse lugar estivesse, ele realmente teve dificuldade para respirar por um momento. Ao contrário de outros navios, o do Leonel não tinha janelas. Ele o construiu pensando em velocidade, fuga e defesa, então como poderia deixar uma fraqueza tão óbvia? Em vez disso, ele usou sua visão interna e o dicionário para compensar essa deficiência. Mas no momento, essa escolha o deixou cego durante os primeiros segundos que passou neste lugar misterioso. Respirando fundo, Leonel se preparou. Ele não poderia ficar aqui para sempre, certo? Em algum lugar lá no fundo, ele sentiu que precisava ver o que estava lá fora com seus próprios olhos. Seu instinto lhe dizia que esse era um sentimento que precisava ser vivenciado da forma mais crua. A escotilha se abriu lentamente, o ar comprimido saindo em forma de vapor baixo e prolongado. Leonel não pôde deixar de respirar ao ver o que estava diante dele. Foi uma estrada. No entanto, esta estrada era formada por partículas brancas e cintilantes de luz e se estendia em direção ao que parecia ser o infinito. Tinha cerca de 10 metros de largura e estava cercado por nada além de escuridão sem fim. Leonel não precisava ser um gênio para saber que se desse um passo, sua vida estaria perdida. Ao longe, uma estrela azul pairava em silêncio. Talvez fosse o azul mais lindo que Leonel já tinha visto. Uma vasta extensão de céu ou um oceano fresco e transparente não pareciam capazes de se comparar. Talvez apenas uma gema de safira delicadamente esculpida e polida pudesse ser comparada. A estrela foi enjaulada por uma enorme esfera de Dyson a qual Leonel assumiu sua estrada de luz conectada. Era o tipo de imagem que Leonel nunca poderia ter pensado que veria há apenas 5 anos. E com isso veio um alerta de arrepio na espinha de um perigo que Leonel nunca havia experimentado antes. Capítulo 850 Numerosos. Leonel deu um passo cauteloso para fora, com os cabelos em pé. No entanto, não importa como ele varreu seu olhar ou sua visão interna, ele não conseguiu captar nada. Pelo que ele sabia, não havia realmente nada além de uma única e extensa estrada em direção àquela linda estrela azul cercada por uma gaiola prateada giratória. A esfera de Dyson era algo sobre o qual Leonel só tinha lido em romances de ficção científica. Mesmo a Terra do século 25 nunca foi capaz de realizar tal coisa. De acordo com um cientista chamado Kardashev, as civilizações poderiam ser separadas em força pelos seus recursos energéticos. No nível mais baixo do tipo I, uma civilização poderia ser capaz de fazer uso perfeito da fusão nuclear, a energia das estrelas. Por esta lógica, a Terra do século 21 ainda não era do tipo I, pois só poderia usar a muito menos eficiente fissão nuclear. Além do nível tipo I estava o tipo segundo, muito mais grandioso, e foi aí que a esfera Dyson entrou em ação. Tal civilização seria capaz de aproveitar a energia de sua estrela ou estrelas com o uso da gaiola que Leonel estava vendo neste exato momento. Uma esfera de Dyson era uma gaiola esférica que poderia envolver uma estrela inteira para reunir sua energia. Esta esfera de Dyson em particular foi construída com vários anéis de prata girando uns sobre os outros como os anéis de um planeta. Foi uma cena verdadeiramente fantástica. É claro que como um jovem nascido no século 25, com idade suficiente para testemunhar a metamorfose, Leonel sabia agora que, embora as ideias de Kardashev fossem muito boas, estavam, em última análise, erradas porque ele não tinha forma de saber sobre a evolução das dimensões. A Terra nunca teve a oportunidade de progredir além do tipo I. E ao mesmo tempo, civilizações do tipo terceiro além do tipo segundo podem não ser necessárias, considerando a força cada vez maior das estrelas à medida que progrediam através das dimensões. Tudo isso para dizer que um mundo capaz de aproveitar o poder de uma estrela da quarta dimensão provavelmente seria mais poderoso do que até mesmo as civilizações tipo quarto. Vê-o além que a Terra havia postulado. Isso pintou um quadro perfeito do motivo pelo qual Leonel ficou tão atordoado. Afinal, ele estava vendo algo que só havia testemunhado em romances e filmes de ficção bem na sua frente. Mas nada disso explicava porque seu cabelo estava em pé ou porque seu pé havia parado no meio do caminho ao sair do ônibus espacial. Leonel respirou fundo. Em vez de avançar, ele puxou o pé para trás. Ele tinha a sensação de que no momento em que deixasse o cargo, começaria um evento que ele não teria chance de parar até que caminhasse até o fim. Nos últimos 2 anos, Leonel conseguiu dominar cada quase bronze e abaixo da lança dentro do domínio da lança. Pode-se dizer que sua compreensão da lança atingiu um nível divino entre aqueles da quarta dimensão e a
até mesmo especialistas da quinta dimensão. A única vergonha era que sua habilidade também havia se tornado tão poderosa que quando ele lutava, ele raramente ou nunca teve que se apoiar nessa habilidade. A razão pela qual Leonel estava se lembrando disso agora era porque, durante esse tempo, o número de consciências primitivas que ele absorveu era quase numeroso demais para ser contado. Com isso, o instinto que Leonel fomentou dentro de si também cresceu a tal ponto que quase se tornou uma segunda habilidade sua. Leonel sentiu que havia uma razão para o domínio da lança ter sido construído assim. Foi construído com base na filosofia de que habilidade, sentidos e poder não eram suficientes para torná-lo um verdadeiro mestre de armas. O que era necessário para completar o ciclo era uma reação arraigada e um instinto experiente para reagir até mesmo a situações que nunca tinha visto antes. Poderíamos dizer que a própria filosofia de Leonel entrava em conflito com isso. Da mesma forma que ele escolheu a lança por conveniência e não por amor, como o velho Ush fez, ele não gostou da ideia de confiar em algo tão vago. Mas ao mesmo tempo ele era lógico o suficiente para entender quantas vezes esse instinto o ajudou a chegar a esse ponto. Isso não podia ser negado. Leonel fechou os olhos e se ajustou. Quando ele os abriu mais uma vez, ele começou a se mover. Ele não sabia por quê, mas em meio a uma súbita onda de nostalgia, ele puxou a mesma calça de moletom e camisa de compressão de mangas compridas que usava quando entrou em sua primeira zona. Comparado com aquela época quando fedia muito, tinha um leve toque de perfume de lavanda que deixava claro que havia sido limpo. Leonel vestiu o moletom cinza e enrolou a camisa de compressão justa sobre o torso tonificado. Curvando-se, ele apertou um par de tênis gastos, seu coração se sentindo cada vez mais leve a cada ação. Finalmente, Leonel colocou um colar simples que parecia feito de aço inoxidável. Este foi o terceiro tesouro que ele formulou para seus companheiros de equipe e seria o único tesouro defensivo que ele usaria. Mas isso parecia o suficiente. De pé dentro da lançadeira aberta, Leonel esticou os membros. Sim, caramba! Leonel sorriu. Aparentemente tendo percebido o perigo, Little Blackstar saiu do cubo segmentado. O garotinho estava obcecado em encomendar Candle e vice recentemente. Vou ter que fazer isso sozinho, amigo. Não se preocupe, voltarei em breve. A pequena Blackstar piscou, olhando nos olhos de Leonel. Demorou um pouco, mas o garotinho logo desapareceu também. Com isso, o olhar de Leonel se fortaleceu, sua nave e os pedaços de terra que foram varridos junto com ela desapareceram quando seus pés fizeram contato com a estrada de luz. Nesse mesmo momento, uma monstruosa lança de dupla face apareceu nas mãos de Leonel, com o corpo flexível e pronto. Não demorou nem um momento para que a estrada começasse a tremer de repente, uma figura brilhante começando a se manifestar. O que Leonel não sabia, porém, era que por toda parte, encarando a estrela brilhante de direções tão distantes dele que ele nem conseguia senti-las, havia muitos outros jovens como ele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.